Você que quer seguidor, você que quer uma audiência, essa audiência tem que entender aonde você está e aonde você quer chegar. Um dos estrategistas da minha equipe na época falou, cara, tem alguma coisa aí. Olha todas as visualizações, é tudo 2.000. E esse deu 100 mil visualizações. Caramba, tem alguma coisa aí. Vamos olhar pra isso. Vamos lá, gente, mais um episódio do Meu Negócio é Diversão. Maior podcast do mundo, né? Pô, do mundo. Não tem igual no nosso setor, né, Lazinho? Isso aí, hospitalidade é com a gente mesmo, né, Hospitalidade é com a Melo? gente. É isso aí. E estamos com uma fera aqui da hospitalidade, né? É, também. Né? Bastante. E de um segmento que a gente gosta muito, que é a gastronomia. Exato. E esse cara também é influencer, cara. É, eu tô sabendo, tá com um projeto maneiraço, né? Depois desse podcast aqui, acabou, meu irmão. 1 milhão de seguidores. Quase isso. Vai chegar lá. Mas, pô, tem seus 300 mil seguidores. 300 mil. Bem expressivo, né? Mil, pra gastronomia. Sim. Né? Assim, é bem expressivo. Posso dizer que é uma das referências desse setor. Sim. E ele tem uma meta... Cara, meta tipo a nossa aqui. Exatamente. A gente tem a meta de 1.000 episódios, né? É isso aí. O cara aqui tem a meta de 1.000 cozinhas visitadas. 1.001 cozinhas. E é legal, né? Porque a gente fala que hospitalidade é a arte de receber. Então, ele, ao mesmo tempo que é um grande especialista em hospitalidade, ele também está sendo recebido ali por vários restaurantes. Deve ser uma experiência Sim, uma incrível, melhor do né? que a outra, com certeza. Muita história para contar, né? Muita história para contar. Já foi mais de 200 aqui, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, então quero ouvir aí um Exatamente. E essa experiência de influencer, né, também, como monetizar isso, né? Porque a gente tem muitos... Hoje, pô, assim, é muito fácil, né? Você abrir o celular ali, a câmera, filmar um prato, e se tiver uma aptidão ali para edição... Vai ter seus milhares de views, mas, cara, como monetizar isso? É legal que ele é influenciador, mas também é empreendedor, então ele tem essa visão de negócios que a gente vai falar um pouquinho. Acho que ele conseguiu misturar um pouquinho isso tudo. Vai ser Tem o We Are Taste, que é uma agência focada em branding para gastronomia, para restaurantes, faz... em termos de branding de ponta a ponta. Sim. Então vamos entender também como é que é essa história. Vamos. Ele também teve uma passagem como C-Level da Arca, que é um case, é uma holding que adquiria participação de restaurantes, de negócios ligados à gastronomia. Colaborava para a expansão, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Assim, é bem legal, acho que é uma curiosidade de boa parte de donos de restaurantes, né? Sim. Eu diria de 110% deles vão achar interessante essa... Entender como é que é a dinâmica, como é que funciona uma holding barra fundo. Não chega a ser um fundo, mas como... tem a lógica ali, né? Tem a lógica de fundo, com certeza. Provavelmente é uma holding para uma questão de gestão e de custo também para você ter um fundo. Então é caro. Então acho que certamente é uma... bom, ele vai dizer aqui. Eu tô especulando. Mas vamos lá. André Piazza, pô. André Piazza, fala, galera. Seja muito bem-vindo. Pô, nessa apresentação já me deu vários insights aqui. Eu pensei, será que depois de 1.000 cozinhas, né? Que é diferente só de 1.000 restaurantes, né? 1.000 cozinhas, você vai lá na intimidade, né? Do negócio. Será que, depois eu posso até palestrar, né? Porque eu vou ter, né? Sim. Quem mais você conhece que visitou 1.000 cozinhas? Não tem. Né? Não vai ter. Então, quem sabe até um Guinness, não sei se Opa. Porque tá tudo filmado lá, registrado, né? Não, o cara é publicitário mesmo, porque 1.000 cozinhas é maravilhoso. 1.000 podcasts, hein? A gente vamos pegar... nada se cria, tudo se copia. Isso tem a ver com é proposital, tá? Posso começar só a falar disso para não perder, mas a gente sabe que hoje na internet você tem que ter um ponto A e um ponto B. Você que quer seguidor, você que quer uma audiência, construir uma audiência, essa audiência tem que entender aonde você está e aonde você quer chegar. E aí, quem se identificar com essa jornada, quem porventura tiver curiosidade ou até interesse em ter o mesmo ponto B que você, fatalmente vai te acompanhar, porque vai ver o que você está fazendo para chegar lá. Engaja na meta, né? Exatamente. Engaja na Então, meta, literalmente. esse 1.000 cozinhas Muito saiu bom. disso. Depois eu explico melhor, mas saiu disso. Mas deixar claro qual é o objetivo. Não, fala. Não, a gente quer ouvir no detalhe como é que você criou esse projeto,
Mas antes de dar o nosso tradicional recado, né, Lanzinho? Pô, excelente. Nossos patrocinadores. Nosso patrocinador, né? Nosso patrocinador. Mas depois disso, a Stone, quem sabe? Opa! A gente já vai... Vamos lá. A Stone vai vir junto da Inside Produções, que está se reposicionando também para Inside, que é a maior empresa de soluções. Eles oferecem solução completa, né, Lanzinho? Em som, vídeo e LED. Isso aí. E fazem os principais eventos da cidade. E muito em breve do Brasil. Atendem o Brasil inteiro também. Atendem o Brasil inteiro, atendem eventos de altíssima corporativo, convenção. Já fizeram convenção no Brasil inteiro. Eu gosto de falar do Rio porque já tomaram o Rio, então assim... Tomaram o Rio, né? Literalmente, maratona do Rio, né? A gente acabou de ter o carnaval, o pessoal tá falando da complexidade de você fazer um som na Sapucaí, a complexidade de você fazer um som numa maratona, 40 quilômetros. Então, eles são os especialistas ali. Jungle Fight acabou de rolar. Eles fazem no Rio, fazem em Brasília. Então, legal. O que mais? Bastante evento, casamentos, aniversários, corporativos. Atendem grandes produtoras, né? Isso aí. Som, LED principalmente, né? Painéis de LED. Iluminação. De uma forma geral, né? Só LED. É isso. Valeu. Obrigado, Inside. Insideproduções.com.br, @InsideProduções. Acompanhem. Boa. Mas agora vamos direto ao ponto, né? Vamos lá. Para onde vocês querem começar? Tem bastante coisa. Trajetória geral da vida. Onde veio, quantos anos tem. Então, exatamente. Que acho que tem dois componentes que eu tenho muita curiosidade, que é o empreendedorismo, como é que entra na sua vida, e a gastronomia, né? A sua paixão pela gastronomia. Tudo hoje é reflexo, de fato, o que aparece é o meu lado profissional, mas isso tudo tem, no meu caso, um reflexo do meu lado pessoal lá de trás, né? Então, assim, acho que a coisa mais curiosa que dá para começar a falar é que meus pais são estrangeiros, os dois. Meu pai é da Nicarágua, América Central, e a minha mãe é da Itália. E eles, por acaso, né, bem distante um do outro, se encontraram aqui no Brasil. Cada um pelos seus motivos de vida, vieram morar no Brasil e se encontraram aqui. Então, eu sou a primeira geração de brasileiro dessa família, que é metade América Central, metade Itália. O que isso é relevante? Primeiro que os dois já vinham de famílias de empreendedores lá na Nicarágua e lá na Itália, tinham comércios e tudo mais. Segundo, que a ótica de um estrangeiro no país é diferente da ótica de um nativo. Então, quando você viaja para algum outro lugar, se porventura vocês mudassem de país, vocês ficariam muito mais desbravadores daquele lugar que você está indo morar. E aí, quando eles se conheceram, enfim, eu nasci, eles gostavam muito de gastronomia e tudo mais, né? E eles tiveram esse olhar desbravador. Então, desde que eu me entendo por gente, eu tenho até isso guardado lá, meu pai tem, porque agora a gente tem celular e tudo mais, mas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, hoje eu tenho 41, meu pai tinha uma caderneta que eu ainda guardo, que ele botava assim, japonês. Aí no Rio aqui só tinha 5, 6, 4, né? Isso a partir da década de 90. Antes disso, né? Sim. 80 ele nem tinha. Então, ele ia anotando os lugares que ele ia, lançava algum novo na revista, no impresso, no jornal, ele ia conhecer. Abriu um restaurante em Itaipava, abriu um não sei o quê. Tudo era pautado nisso. Os meus finais de semana eram pautados nisso. Apesar, de novo, dele ser economista, trabalhar no mercado financeiro, o hobby dele e lá em casa, todas as atividades recreativas eram relacionadas à gastronomia. E aí o meu pai, de manhã, cozinhando comida da América Central e minha mãe, à noite, fazendo comida italiana. Né? Então, meu pai também gostava de cozinhar, minha mãe também. Então, acho que esse é o start desse meu apreço ou dessa naturalidade de entrosamento com a gastronomia. Ter essa diversidade dentro de casa e essa diversidade que foi provocada na minha criação. E aí eu fiz publicidade, me especializei em planejamento de negócio na PUC, e aí depois eu fui empreender. Logo depois que eu saí da faculdade, eu já fui empreender. Eu sempre comecei a trabalhar novo, mas em comércio normal. Na minha época, os estudantes faziam muito isso, loja de shopping, né? Trabalhei no varejo, na Richards, nessas lojas assim, né? Sim. Depois cheguei até a ir para o escritório, já perto de me formar, fiquei no marketing lá da Richards um tempo e tal. Mas quando eu peguei o diploma mesmo, eu já estava empreendendo por conta própria e fui abrir um negócio de comida mesmo, mas não era um negócio já B2B. Porque o meu pai,
ele tinha aberto, já tinha saído do banco também, e ele abriu uma empresa, uma panificadora, que era B2C, no Downtown, na época, no ano 2000, ou seja, há 26 anos atrás. O Downtown ainda era um shopping que não estava bem estabelecido. E ele abriu para o B2B, só que ele acabou vendo que o abriu para o B2C, só que ele acabou vendo que o B2B, ou seja, fornecer para outros restaurantes, era muito mais negócio pelo fluxo que o shopping tinha. E aí ele atendeu na panificação Hard Rock Café, Surf Adventures, todos da época, Joey Léus, todas essas cadeias dessas cadeias. Anos 2000, que era muito... Exato. Teve várias cadeias. Ele fez essa migração. Enfim, e aí quando eu me formei, eu vi que meu pai atendia um nicho específico, mas que nesse mesmo segmento existiam outros nichos que eu podia atender. E aí eu fiz um projeto, um business plan, tão bem feito que eu fui no banco e o gerente lá, na época tinha umas linhas de crédito boas e tal, olhou e falou, cara, com esse projeto aqui eu consigo te liberar uma grana, só no projeto. Foi meu primeiro projeto assim, de empreendedor. Antes disso, claro, dentro do próprio cozinha do meu pai, vamos chamar assim, da empresa dele, eu já tinha criado pequenos labels ali de um salgado com um nome, com uma marca diferente e tudo mais. Eu já brincava de fazer pequenos negócios dentro da produção que ele tinha. Mas aí negócio mesmo, esse foi o primeiro assim que eu me formei. E aí eu fiz a Confeitaria Origem, que ficava distante, ficava lá em Vargem Pequena, que era um lugar oportuno em termos de espaço e de custo para eu implantar um negócio que seria distribuído depois no Rio de Janeiro todo. Então não precisava estar aqui no centro, né? E aí eu fiz essa Confeitaria Origem e entrei em vários restaurantes na época, bem novo assim. A gente conseguiu criar uma marca relevante a ponto da gente ser um novo entrante como fornecedor do B2B, mas com muita aceitação, né? E aí, eu sei que é uma coisa que vocês gostam de falar, esse negócio não foi para frente. E aí teve um motivo que eu já posso até trazer. Claro, né? por favor. Vamos dizer, a minha primeira quebra, né? Eu, na verdade, eu estopei e não continuei antes de quebrar, mas obviamente eu ia quebrar. Foi imaginar que a minha habilidade de marketing, que eu estava formado, e a minha habilidade comercial, que eu era quem prospectava os clientes, seria suficiente frente a qualquer outra coisa. Eu falei, eu sou o responsável por entrar dinheiro. Nisso eu me garanto. Eu consigo estabelecer um produto bom para o mercado e sei abordar o mercado, né? Então, o que mais que a gente pode querer? Porque, por mais que alguma coisa lá atrás esteja eventualmente desorganizada, isso aqui supera, o faturamento supera. A entrada de dinheiro vai superar qualquer dificuldade interna. E assim eu pensei e fui. Mas eu nunca fui um cara de administração. Hoje em dia, pela minha trajetória, eu aprendi a administrar a parte financeira e tudo mais. Mas eu era um cara, de novo, de validar a ideia. Eu tenho certeza que esse bolo vai vender bem aqui. Na época, eu até tinha uma cadeia que estava super em alta, que era a Balada Mix. Sim. Né? Eu vendia os bolos do café da manhã do Balada Mix, aquele café da manhã que era... Não sei como é que é hoje, mas tinha um café da manhã buffet, né? Aquele preço fechado com aquilo tudo. Então, eu cheguei a ser fornecedor dos bolos de lá e de várias outras casas. Mas aí, em dado momento, como é que eu percebi que o negócio não ia bem? Eu comecei a ver, está vendendo pra caramba, né? Eu tinha muito trabalho, muita prospecção, muito cliente novo, né? Participava da expedição ali, ficava vendo, Fiorino chegando 4 da manhã para carregar e não sei o quê. Falei, a gente está vendendo bem, né? A gente entrou em lugares relevantes, né? Então, a gente tá bem. Demanda. Só que aí, daqui a pouco eu olhava e falava, mas não está sobrando, ou está sobrando pouco. Mas é normal, né? Comecei o negócio agora, teve uma implantação aqui e tudo mais. Vai ver que, enfim, daqui a pouco vai. E não vai. O caixa não aparecia. Exatamente, o caixa não aparecia. Até que chegou um momento que eu olhei e falei, cara, agora tá faltando. Tá começando a faltar. Mas o que eu tenho que fazer? Eu já fui... Assim, eu não conheço nenhum vendedor que prospecta mais que eu, que tenha mais entrada que eu, que tenha até êxito. E aí, na época até, eu conversei com o pessoal do Mundo Verde. Eu tinha produtos tão legais e um network bom. Sentei com um dos sócios na época, ele falou, cara, você tem alguns produtos desses que você vende que a gente poderia vender na rede, no Mundo Verde, né? E a rede na época era pujante, né?
E aí, só que para isso, o seu game vai mudar um pouco. Você hoje preza muito pelo artesanal, né? Aquelas tortas de banana, tudo sem conservante. Porque você é uma produção artesanal e isso tem muito valor, inclusive, para os restaurantes que você serve. O cara quer um produto fresco, bom, de qualidade ali. Mas aqui no varejo, vamos chamar assim, para você mandar para todos os franqueados que a gente já tem no Brasil e tudo mais, tem que ter um shelf life de 120 dias, 90 dias, você vai ter que fazer uma rotulagem. E aí eu vi que o game ia mudar. E eu fiquei nessa encruzilhada, nesse ponto de inflexão. Bom, um negócio que hoje vai bem em termos, não sei, comerciais, talvez, de venda ali, de marca, vai bem, mas não vai bem financeiramente, porque precisa de um background. Será que eu boto mais grana aqui? Porque lembra que eu abri esse negócio sem grana nenhuma. Grana 100% do banco. Eu consegui um investimento 100% do banco. Né? E aí eu fiquei naquele ponto de inflexão, porque eu teria que adaptar a empresa para essa empresa formato indústria. Um pouco do que, o Brownie do Luiz fez, não é isso? Ele saiu de uma coisa artesanal, totalmente artesanal, para hoje uma indústria que quanto maior a escala, melhor e tudo mais. E até mais recentemente eu fui lá gravar ele para o Mil Cozinhas, eu fui na fábrica atual do Brownie, e aí é indústria mesmo, fornos gigantes e tudo mais. Enfim, é outro jogo. É o mesmo produto, mas é um jogo diferente. E aí, nessa dúvida, como eu era sozinho, nesse até final, eu já tinha um amigo de infância que também tinha se formado em engenharia na PUC, engenheiro foi me ajudar nessa engenharia, a gente identificou muitas coisas ali, mas eu falei, cara, tô sem coragem. Fiquei sem coragem de fazer um empréstimo adicional, um investimento adicional importante para começar a atender as coisas, esse outro segmento que talvez fosse mais promissor. Você não tentou mexer no seu custo ou até no seu preço de venda para melhorar essa questão de caixa? Eu não tinha esse conhecimento. Eu olhava para concorrente, marca, price point de concorrente. Eu não tinha esse conhecimento hoje de CMV, ficha técnica, margem de contribuição, DRE. Acho que ninguém tinha também na época. Pouca gente tem hoje, tá? De negócio grande, tá? Que você entra e fala, mas você tem os 3 últimos DRE? Não tem. Depois, quando eu fui mentor... caixa, né? Olha no caixa. Exato. Então, acho que esse foi o meu primeiro case disso. E aí, Estopou. E aí, o que eu fiz? Eu tinha saída do meu pai, né? Então, falei, pai, você quer uma Fiorino, 3 fornos, 4 mesas, isso tudo tá parcelado em tantas vezes e pode ser um agregador para você e tudo mais. Ele falou, não, eu absorvo isso, e ele absorveu, cresceu um pouquinho a empresa dele, foi bom também, estruturou a empresa dele, que funcionava mais ou menos num modelo parecido, então tudo serviu para ele, ele assumiu isso. E aí eu saí meio que 0 a 0 ali, pequeno prejuízo. Mas com 23 anos, né? E isso, me deu embocadura de muita coisa. Meu carro, nessa época, virou a Fiorino da empresa, né? Então, parece que não, mas com 23 anos, você acordar 4... Você captar sozinho um recurso desse no banco, você fazer o pitch, você conseguir, você implantar, você ter êxito... em fazer. Você, dirigir a Fiorino, acordar 4 da manhã, me deu foi um bom MBA ali. Sim. Mas depois eu entendi que eu ia ter que ir para mercado para aprender a fazer negócio de verdade. E aí foi quando eu comecei em algumas posições de marketing, aí sim dentro de negócios de empresas de food service, né? E aí fui gerente de marketing, gerente de expansão, depois virei diretor de marketing, diretor de expansão, diretor comercial. E como eu sempre fui muito empreendedor, eu dentro dos lugares, eu tinha essa visão de empreendedor, então rapidamente eu ia sendo absorvido para novas funções, de forma acumulativa. Então, por mais que eu fosse o diretor de marketing, chegava o dono da empresa, André, a gente vai ter uma reunião comercial, quer participar não? Me dá a sua opinião. E eu sempre fui, né, considerado por isso, né, por esse meu ímpeto empreendedor, essa minha visão de quem também já tinha empreendido e tudo mais. Então, e eu fui deslanchando nisso, e aí só depois de alguns anos, né, nessas redes que eu trabalhei e tudo mais, que eu comecei a entender o quanto que eu tinha errado no meu negócio. Né? Eu nunca tinha olhado para isso. Olha só como funciona uma rede de 30 bares. Olha as preocupações de fornecimento, olha os controles de estoque, olha tudo que envolve a operação de um negócio de comida, e que lá no meu negócio nem
imaginava que era relevante. Olha como é que você controla o negócio, né? Porque para quem é de fora, né? Você olha, comida boa, ponto bom, marca legal, um letreiro bonito, tá cheio, tá bem. Mas, pô, é muito além disso, né? Só que, de novo, eu só fui me dar conta disso quando eu me tornei um executivo disso. E aí, sim, eu peguei 360 graus de conhecimento, literalmente. Do financeiro a tudo, eu consigo implantar um negócio de comida em todos os aspectos. Nessa experiência que você teve nessa empresa de food service. Nessas transições, né? Teve algumas, né? Mas, sei lá, por exemplo, posso falar umas aqui. Eu trabalhei para o grupo Ímpetus, que é dono hoje, né? As coisas vão mudando com o tempo, né? Então, hoje, o Ímpetus é Espeto Carioca, é Mané, que é um bar também. Sim. Eles, até quando eu trabalhava, eles eram... Acho que um dos sócios tem um podcast, não tem? Tem, se não me engano, não. Do Mané. Não tem, no Mané não tem? Do Mané acho que tem. Do Mané tem. E aí eles hoje são, até quando eu estava lá com eles, eles eram o maior grupo de bares do Brasil. Eles o maior volume. O Mané cresceu muito, né? Tanto o Mané quanto o primeiro foi o Espeto, né? Que abriu o Espeto em tudo era só lugar. O Espeto. Aí depois o Mané também abriu. Aí Boteco Seu Rufino, Leandro, Bruno, um abraço lá, Rômulo. São os fundadores disso, né? Fundaram desde o zero e chegaram a se tornar, não sei se ainda permanecem, o maior grupo de bares. Uma das contas, por exemplo, da Heineken, que é parceiro deles, é uma conta de volume de bebida mais importante da Heineken, uma das mais importantes. Né? Então, e lá, de novo, lá, o que eu fazia lá? Não, é curioso que saiu da história da Brahma, né? Assim, Ele teve um ponto muito importante de quando nem conhecia. Agora é fácil falar da Heineken, todo mundo ama a Heineken, né? O brasileiro pegou apreço por malte, a cerveja mais forte, mas na época não existia Heineken aqui no Rio, né? E Chopp sempre Brahma. Brahma. E ele pegou a rede Espeto Carioca, não lembro com quantas, na época lá, vou chutar aqui, com 20 lojas, que já era uma redezinha legal, ou tal, quase 20, e tomou a coragem de falar, vamos virar a chave, vai ser tudo Heineken. Pô, os franqueados deram um pulo, tá maluco. Ele tinha algumas lojas próprias, outras franqueadas. Tem esse paradigma até em relação, porque o Brahma, a galera pede e tal, tem risco de... Porque assim, a troca de patrocinador, é bom te falar disso, sempre seja num risco, porque às vezes o que você ganha de bonificação... Não compensa. Não compensa. E aí você tem que colocar até na conta do patrocínio o que você pode perder de venda, né? Se a gente viu muito mercado de eventos com o energético, por exemplo. Né? Entrou energético novo no Brasil, o cara bota grana pra caramba, mas às vezes não consegue desbancar. Aí vende menos, não consegue... Acho que é caso a caso. Acho que na Zona Sul... mais difícil. Mas, de novo, tudo depende da época, né? Na época ele foi muito disruptivo. Na época ele foi. Hoje em dia, Chopp Heineken é qualidade. Você olha. Mas, de novo, tem gente que não gosta. A minha esposa não toma Chopp Heineken. Ela gosta de Chopp mais leve. Mais leve. Mas aí a Heineken tem a Amstel, tem, hoje, sei lá, o grupo Heineken. Sim. Tá 20 cervejas, sei lá, diferentes que ela tem, jogado. né? 20 marcas diferentes. Mas ele foi disruptivo, né? Mas então eu trabalhei nessas corporações, sentei na cadeira de diretoria de marketing, como eu falei, quanto mais eu me envolvia, mais eu era convidado. Daqui a pouco eu era marketing, era evento também. Então fiz evento dentro da quadra do Salgueiro, fiz evento 5 pontos de venda durante o Carnaval do Rio dentro da Sapucaí, fazendo tudo. Da implantação, a supervisão de operação e tudo mais, Rock em Rio. Né? Então a gente faz eventos grandes, cheguei a fazer eventos grandes e depois... fui para uma cadeira, as últimas cadeiras que eu tive dentro das corporações que eu trabalhei foram cadeiras comerciais. Né? Então, eu pego toda essa embocadura e sou o cara que ajuda a fazer a expansão das marcas. Né? Então, a gente constrói todos os funis de venda, equipe, para a gente justamente vender novas unidades daquilo lá. E formatar, né, propriamente a oferta. Né? Então, o que é interessante, né, para você? O que a sua marca tem de interessante? Qual o modelo de negócio que a gente vai apresentar para o mercado? Qual o cliente que poderia se interessar por esse modelo de negócio? Qual o tamanho disso? Né? É investimento grande, é investimento pequeno? É pessoa que está transitando de carreira? É o meu lead? Ou não? É o cara que já é empreendedor nato? Então, toda essa construção da parte comercial para expandir o negócio através de franquias, eu também participei. E aí entrei muito nessa parte comercial de franquias. Né? E desse lado, André, dessa tua experiência, assim, o que você sente que é realmente assim, o divisor de águas, o diferencial para uma rede
expandir e se manter? Porque às vezes muitas até conseguem expandir ali, mas já o voo de galinha. Mas outras, como o Mané, o Espeto, que estão aí há tanto tempo, a Nema, que eu acho que você teve envolvimento aí nessa... Conta um pouquinho o que você acha que o que faz, assim? Qual o diferencial? É a agressividade? É o capital mesmo? É o quê? O que acontece é o seguinte, a gente, olhando para o macro, depois para o micro, a gente é um mercado que ainda está engatinhando em termos de franquia, né? A ABF, que é a Associação Brasileira do Franchise, vem trazendo esse profissionalismo, né, para o mercado já há alguns anos. Esse trabalho tem melhorado, né? A gente já está muito melhor do que já esteve, mas quando a gente olha para outros mercados, sei lá, o americano, que talvez seja o mais maduro, a gente vê o quanto isso lá é simples, né? É pouco burocrático, quanto dá certo fazer negócios em escala. Aqui a gente, no país, tem vários motivos para ser difícil, desde motivos tributários até a própria dificuldade de CAPEX de você montar uma cozinha, o custo que os equipamentos custam aqui e tudo mais. Mas eu acho que o principal, assim, e eu acho que muitos negócios fecharam por causa desse contexto macro, mas olhando para o micro, você que tem um negócio e que quer que ele perdure, o principal é você escolher bem os seus franqueados, né? Pessoas que você não queira só captar o recurso dessa pessoa, pessoas que tenham o perfil da sua marca. Entendi. Porque você depois vai depender dessas pessoas para essa marca crescer. E se a loja lá de Brasília, da sua marca que você fundou no Rio, está com problema, a sua marca está com problema como um todo. Se você sair daqui agora, for no McDonald's, te entregarem um sanduíche errado, com alguma irregularidade, alguma coisa assim, você fala, cara, o McDonald's que tem ido está horrível. Não é o franqueado do McDonald's do centro da cidade do Rio que foi incompetente ou que está com algum problema. Então, acho que o motivo para muitas franquias não terem dado certo é um pouco de imaturidade do franqueador, de tudo que ele tem que prestar. De olhar, às vezes, só para a taxa ali de franquia, a oportunidade de quanto ele tem que estruturar, de fato, e dele entender que o franqueador não ganha dinheiro com uma franquia. Um franqueador ganha dinheiro com um volume X de franquias. Ele precisa de um volume. Então, antes ele vai ter que botar dinheiro. Um franqueador, para ganhar dinheiro, aí depende do modelo de negócio. Tem franqueadora que só ganha dinheiro com 20 unidades em diante, com 30 unidades em diante. Por quê? Porque ela tem que, antes, colocar uma estrutura, um custo de estrutura para dar suporte. E não adianta você dar suporte depois. Então, fica naquela. Então, muitos franqueadores seguram a grana, dão pouco suporte e os negócios vai desengringolando. Aí tem muita gente que faz isso rápido, a gente já viu no mercado, pega logo o máximo de contrato de franquia. Aqui, bota no mercado que vendeu 1.000 franquias, 300 franquias, 500 franquias e depois vai fechando tudo. Então, tem essa questão de maturidade corporativa do franqueador. Você tem que estudar uma franquia que o cara tem um escritório sólido, tem maturidade, que os franqueados também é coisa mais fácil. Quero me tornar franqueado dessa marca. Quantos fecharam? Tem lá, na COF, na circular de oferta de franquia. Quantos fecharam? Quantos abriram? Antes, vai em 3 ou 4. Pergunta se o cara é feliz ou não. Eu acho que vale até falar pro nosso telespectador que quando você compra uma franquia, quando você adquire, né, quando você passa a ser um franqueado, você tem direito de ter a listagem de todos os franqueados que estão lá. Isso está na COF, né? Que é a circular de oferta de franquia. Que é um documento assim, que o franqueador, por lei, tem que deixar com você 10 dias. Você não pode... já vi, já assinei. Fica com você 10 dias para você analisar com calma e depois assinar. E lá tem todo o histórico da empresa, né? Inclusive os contatos dos franqueados existentes ou que já passaram por aqui. E tá lá, que quantas abriram, quantas fecharam. E que você pode ligar. Isso, vai pessoalmente. Vai presencialmente. E aí, como é que tá? Tá legal? Então, eu acho que... Ótima dica, né? Porque realmente, às vezes, é o franqueado que é ruim, entendeu? Tipo, franqueado. Não. Até o franqueado talvez seja um grande espelho, né, do franqueador, né? E aí tem muita franquia que é recomprada pela franqueadora também. Não é um movimento ruim, o cara quer proteger a marca. Às vezes teve também, gente, um franqueado mal escolhido, ou um franqueado que mudou de ideia, ou um franqueado que não tinha um perfil para aquele tipo de negócio e o negócio vai caindo. Então, a franqueadora dá suporte até onde pode, faz tudo que é possível, mas tem horas que
o franqueado tem que devolver a marca, dependendo do contrato e tudo mais. Ou ele pode passar aquele ponto e assim por diante. Mas eu acho que o que houve, assim, no geral, se a gente for olhar só isso, né? Se é confiável ou não, por que muitas aparecem e fecham, eu acho que é um pouco dessa imaturidade do franqueador. Não vou nem falar que é mal intencionado, né? De arrecadar muito rápido ali. Ou quer crescer geograficamente, porque a ideia é muito única, ele tem aquela ideia, o Oceano Azul. Precisa crescer rápido, dominar geograficamente. Gerar visibilidade de marca. Com todos os franqueadores, donos de marca que eu falo, o movimento é segurar a expansão. Assim, né? Hoje, né? Hoje é tipo assim, legal. Não, eu prefiro vender menos franquia, dependo de vender franquia para o meu negócio, mas eu prefiro ser pé no freio, escolher bem o cara, porque um bom franqueado depois, aí ele vira um multifranqueado, aí ele tem mais de uma unidade, se você tem mais de uma marca, ele compra outras marcas sua, e é um cara, sei lá, quando você pega um franqueado que por outro lado tem uma maturidade, o cara de repente veio de mercado financeiro, é bom de gestão, bom de administração, você usa ele como case dentro da empresa e você vê aonde a sua marca pode chegar. Sim. Então, tá todo mundo lucrando na última linha 10, 12, 15%, mas o franqueado tal faz 20%. Claro que tem as particularidades de cada ponto, de cada loja, mas assim, é bom você ter esses cases dentro, assim, né? E quando tem também uma colaboração dos bons franqueados e a franqueadora escuta, que também é uma coisa muito difícil, geralmente o franqueador tem um ego muito grande, é um cara de pouco acesso, né? Não ouve muito as pontas, é mais difícil. Mas quando o franqueador entende que esse refluxo de informações que vem das lojas com o filtro certo é super relevante para a marca dele, porque é quem está na ponta, aí o negócio deslancha. Então, sobre franquia é isso, né? Então, minha trajetória que começou com meus pais estrangeiros, né? Passou por essa minha primeira empreitada solo e depois me levou ao mercado, que me levou às franquias e tudo mais. Acho que, por último, assim, a minha última atuação no mercado foi mais ou menos em 2023, 2024, não tenho na cabeça certo, que foi a minha passagem pela Arca, você mencionou, que é um pouco diferente, né? A Arca, ela não criou as marcas que fazem parte dela. Na minha época, né, a gente tinha lá a Vespa, que é uma pizzaria famosa aqui no Rio, se eu não me engano, durou 14 anos a marca, teve 21 lojas fora do Rio também. Tinha lá a Nema, que é uma rede de padaria até hoje muito bem estabelecida aqui no Rio de Janeiro, e fora também, já está em São Paulo, em outros lugares. Tinha a Tapi, que também de tapioca. Acho que quem visitou o Rio fatalmente já foi numa loja da Tapi na Zona Sul. Não, e eu acho que tem uma Tapi também no aeroporto de Congonhas. Tô enganado? Acho que não. É outra? Acho que é outra. É outra, né? Acho que não é a mesma. Tá. Mas até onde eu participei de novo da gestão lá, era tudo aqui. E aí, a Arca é um pouco diferente ali, né? A minha atuação na Arca continuou sendo nessa diretoria comercial. Eu fiquei ali naquela meia cadeira ali, meio marketing, meio comercial, mas já no final, sempre na área de expansão, montando time, funil de venda, porque hoje tudo é digital, né? Uhum. Então, hoje a atribuição de um diretor comercial é montar ferramentas de venda e time para que o funil de venda funcione e a gente tracione. Então, como tudo na internet, investimento versus retorno, e você vai trabalhando aquilo ali. E aí, também tinha participações em nível de conselho para fins de qual o melhor modelo. Então, dava esse feedback. Pô, mas uma franquia desse porte, um quiosque desse valor é caro. Pô, o mercado tem outras ofertas mais baratas, está perdendo para isso e tal. Então, também se ajuda a moldar as melhores ofertas, né? E aí, foi quando eu decidi, então, me afastar de tudo relacionado a uma agenda corporativa. Acho que eu decidi sair em 23, 24 por uma questão de agenda corporativa. Então, em dado momento, eu que, de novo, sempre vi meus pais empreenderem, fui empreender logo depois da faculdade, acho que eu sempre quis ter o meu ritmo de negócio. E quando você está nesse mundo corporativo, você entra num ritmo... No ritmo do negócio. Do negócio. Sim. E aí, quando eu vi que eu estava lá bucado de 9 da manhã até 9 da noite, igual um médico, assim, que, caramba, tomara que essa reunião acabe rápido para eu desligar o áudio, ir lá no banheiro e voltar aqui, entendeu? Agenda de médico. Agenda de médico. Agenda de médico eu falei, cara, terrível. Não quero isso, né? Isso veio junto com os meus 40 anos, veio junto com o nascimento do meu filho, que tem 2 anos, vai fazer 3, então foi tudo mais ou menos na mesma época ali. Falei, cara, quero um outro ritmo de vida, e aí eu já tinha feito algumas mentorias
E aí eu comecei a escalar essas mentorias. Então, eu tinha interesse de pessoas que queriam um mentor para o negócio, para olhar esse 360. Né? Então, um cara que olhou para tantos negócios, pô, será que quanto que ele cobra para olhar para o meu negócio aqui? E aí eu comecei a olhar para alguns negócios. 2024, 2025, eu fiquei bem focado nessas mentorias para negócios no Brasil todo, né? Olhando ali... Ligado a food service. 4 pilares, sempre gastronomia. E nesse caso, olhando sempre para 4 pilares, que era o posicionamento, a parte de marketing, comercial e depois expansão. Então, eu fazia esses 4 pilares, fazia uma análise, um diagnóstico desses 4 pilares e fazia devolutiva para esses meus mentorados. E foi aí que veio o meu perfil público. Porque até então eu não tinha um perfil público assim, na trajetória toda, era um cara comum ali, no sentido de seguidores, de visibilidade na internet. Visibilidade, assim, perfil fechado, 400, 300 amigos, que é o que as pessoas geralmente têm, né? 1000 no máximo ali e tal. E aí, para fins de mentoria, eu abri perfil porque veio também a oferta, através de um sócio, de fazer derivações dessa mentoria com infoprodutos. Com aulas gravadas, com outras coisas e tudo mais. E aí a gente fez um MVP de 2 anos que teve acertos e erros, né? Teve um investimento muito grande, a gente chegou a ter estúdio também e tudo mais, mas a gente viu que o mercado talvez já não tinha tanta oportunidade nisso. Né? E o mercado hoje, eu enxergo agora falando de infoprodutos, né? Que foi uma forma que eu ganhei dinheiro. Muita gente fala, hoje existe o high ticket, que eles falam, né? Tudo é high ticket, né? Sim. As imersões, high ticket e tudo mais. Eu enxergo que esse high ticket existe porque os outros não funcionaram, sendo bem honesto. Eu lembro que há anos atrás, talvez ali logo depois da pandemia, um pouquinho antes, existiam pessoas que ganhavam dinheiro na internet com PDF. E não tem nada de errado. Mas a oferta na internet era essa. Sei lá, uma boleira fazia um receituário completo, com preço calculado, super mastigadinho, mas que eram 50 páginas de PDF. Ela tinha aquele trabalho, disponibilizava aquilo, e eu sei de casos de pessoas que com isso ganhavam 30 mil reais por mês e tudo mais. Né? Então, o custo de aquisição de cliente para esse PDF era muito oportuno lá atrás, há 5, 6 anos atrás, o tráfego era outro. Você tinha um ROAS, um ROI que era relevante. Exato. 1 para 10, e isso, você não tem custo na um PDF. Exato. E isso gerava, você criar uma paginazinha de venda, botava o PDF no final, acabou. E isso, né? Muita gente ganhou dinheiro com isso em vários segmentos. Vários segmentos. Né? Na musculação e tudo mais. Eu comprei vários e-books. Já estudei muito por e-book, já comprei vários e-books de vários segmentos diferentes. Paguei lá 40... Não, quem nunca pagou um curso nem viu. Exato. 30, 40, 50. Mas eu não estou nem falando das videoaulas ainda, né? Estou falando dos cursos que eram PDF. Então, isso trouxe um fascínio para a internet, desse ganho exponencial, quase que uma renda passiva absurda. Trabalho um dia, exagerando, trabalho uma semana, crio um PDF através do meu conhecimento e isso vai me dar dinheiro durante o ano inteiro. 30 mil reais por mês. Maravilhoso esse investimento versus retorno. Porque era escalável. Exato. Era um oceano azul nesse momento. Um oceano azul. O custo de aquisição de cliente, o nível de produção de conteúdo era menor. Então você tinha muita atenção disponível e tudo mais. Aí, depois veio a era do digital mais à la Érico Rocha. Videoaulas gravadas, tipo Netflix, 30 aulas de tudo, um monte de arquivos, PDFs para você baixar e criar uma imersão, mas ainda assim dependia sempre de você. E aí, a gente ainda tentou navegar nisso, nessa escola de Érico Rocha e tudo mais, para fazer talvez uma replicação exponencial, de crescimento exponencial do negócio, mas não gerou o link que gerava quando eu estava com você conversando sobre o seu negócio e tudo mais. Então, que é a mentoria. A gente fez vendas, mas a gente nunca teve um retorno satisfatório para seguir com isso. Por mais que eu tenha feito programas de R$400, de R$2.000, de R$4.000, de diversos price points. Chegou a ter, sei lá, programas com 60 aulas gravadas, com muitos PDFs e tudo mais. E aí a gente percebeu que, por que o meu êxito offline, se eu sair com uma pastinha embaixo do braço e visitar 10 restaurantes, eu consigo fechar 7 mentorias com esses caras, e na internet é mais difícil. Né? E aí a gente viu que
essa desconexão, né, do André quando está tomando um café com você e da forma que ele te entrega, versus o André que fez uma parada de Netflix absurda, mas que depende de você ir lá e você, por conta própria, escutar o conhecimento do André, né, a gente viu que a diferença estava aí. Então, quando o pessoal hoje fala no mercado digital que estamos na era do high ticket, porque houve um amadurecimento, o cara deu bem no PDF, deu bem... Na verdade, não. É porque, na minha cabeça, para quem comprou, não resolveu. Então, o PDF só não resolveu. As aulas, ter 60 aulas e 50 planilhas para baixar, não resolveu. Então, agora o cara, a única coisa que vai resolver para ele é ter um mentor que vai ficar 90 minutos com ele, tela aberta ou até presencial, com ele tomando decisões estratégicas e tudo mais. E aí veio essa era atual do high ticket. E eu cheguei a... Que nada mais é que a consultoria, né? É uma consultoria. Meu nome e por que ela é high ticket, né? Por que ela custa 15 mil? O André te acompanhar durante algumas semanas, alguns meses. Custa 15 mil porque eu só consigo fazer poucas vezes. Não é isso? Eu não consigo ter muitos mentorados. Né? E aí, à medida que eu comecei a ganhar mentorados nisso, quando eu olhei para minha agenda, eu voltei a ter aquele bocado cheio, aquela agenda cheia, porque quanto mais mentorado você dá, eu sou um cara responsável, eu vou dar atenção para ele. Então tem que estar disponível para ele X dias na semana, tem os horários fixos e tudo mais, e quando você vê, tá lá a sua agenda toda bocada de novo. Então isso me fez, por exemplo, tomar uma decisão que, por hora, eu não presto nenhum tipo de serviço digital, vamos chamar assim. Tenho a We Are Taste atualmente, né? Que é um escritório de prestação de serviço de branding, e nesse sim, no modelo original, né, old school, de sentar, reunião, entender o seu problema, alcançar ali e fazer o negócio acontecer. Mas eu me afastei desse mercado digital de infoproduto, né? Porque, de novo, só corroborando ali no final, para você ter sucesso nisso, nessa parte de high ticket, que é o amadurecimento que o brasileiro tem hoje, de consumir e, de fato, que vai ajudar a resolver, você daqui a pouco está com um boleto gigante, com estrutura gigante, então não é aquele exponencial do PDF. Isso eu não acho que exista mais. Talvez em produto existe. Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência ou para alguém. Já tá numa participação especial aqui da Siri. Valeu, obrigado. Siri, desligar. Cara, André... Boa. André, isso tudo que você está falando é muito legal. A tua visão e a forma como você foi construindo, entendendo cada momento e linkando com o momento da sua vida. E aí, o que acontece nesse momento, assim, você entrou no digital e você teve um crescimento muito forte. Isso. Em pouco tempo, se a gente parar para ver. Hoje você tem 330 mil seguidores. Isso. Como que foi a estruturação disso? Isso foi orgânico? Foi pela tua visão de negócios? Não, você botou uma meta, eu quero chegar em 300 mil até X tempos. Depois você aí conta do 1001 cozinhas. Você constrói 1001 cozinhas porque você já era uma autoridade, já tinha crescido, ou é uma coisa que se retroalimenta? Então, vamos lá. No mercado digital, aí eu estava lá no mercado digital, foi o que eu falei, eu tornei meu perfil aberto, então era um perfil público, porque eu queria fazer construção de audiência para vender os infoprodutos relacionados a negócios de comida, de gastronomia, sempre negócio de gastronomia. E aí a gente chegou a essa conclusão de que o único produto rentável e que fazia sentido, tanto para nós que vendíamos e para quem comprava, era as mentorias de high ticket. Tá? Então a gente chegou nesse ponto. Então a gente tira do ar todos os infoprodutos por uma questão de estratégia, e a gente vê que para as mentorias high ticket eu não precisava ter um perfil grande, porque a forma de aquisição desse tipo de cliente que já fatura bem, que já tem negócio há X anos, mas que quer performar melhor com o negócio que ele tem, que era a minha entrega que eu fazia, essa revisão no negócio dele, esse cliente vinha através de um anúncio separado, depois de uma página, de um formulário preenchido, de reuniões com o meu time comercial até chegar à minha reunião. Então, o caminho da aquisição desse cliente não era um perfil grande, aberto. Sim. Claro que isso, de alguma forma, ajuda a dar credibilidade. Mas quem é esse André Piazza aqui, né? Então, se o cara estava com preguiça de ler a minha bio lá, ele olhava, mas o cara tem
300 mil seguidores, deve Sim. entender, né? Então, Claro. ajuda, mas, não, a nossa aquisição não era nesse perfil. Sim. Não, e aí foi quando a gente olhou e falou, cara, então, para fins de negócios de infoproduto, esse perfil, por mais que ele tenha uma audiência grande, ele não converte. E aí é um pouco do que eu falo. Não Porque é acredite, muito B2C. não acredite no hype. Sim. Ter muito seguidor, É isso. ter muito seguidor não significa que você vai monetizar. Sim. Tem perfis de 5 milhões de seguidores que não monetizam. Não Isso. estou falando de ganhar uma permutinha, uns negocinhos e tal. 5 milhões. 5 milhões. Então, assim, E às por vezes quê? tem Porque um de vai 10 muito na mil, linha 10 mil que monetiza. Exato. A gente pode falar mais disso. Mas aí, quando esse perfil ficou aqui, eu falei, cara, mas o que a gente faz com esse perfil, né? Então, vou criar alguma coisa. Mas ainda no perfil, como é que você chegou? Ah, tá, Por que vamos lá. você acha que você cresceu O maior tanto? descolamento... Não, tem a fórmula. Aconteceu uma coisa que é o seguinte. A gente criava aqueles conteúdos padrões. A gente teve várias agências de marketing, teve time interno e tudo mais. Então, lembra, para fins de infoproduto, criava carrossel. 5 maneiras do seu restaurante lucrar mais. 5 lugares por onde você está perdendo dinheiro. Aquelas coisas normal, carrossel, ganchos, ensinamentos... curtos, que as pessoas só querem rápido, né? No Reels, no carrossel, 5 slides. É tudo 5 dicas, né? A gente fez aquela escolinha toda do mercado digital. E a gente fazia conteúdos naquilo. Então, eu era o curador do conteúdo, eu era o especialista, eu tinha os ganchos e botava para o meu time de marketing traduzir aquilo no mundo digital. Fazia videozinho, fazia um monte de coisinha que todo mundo está acostumado a ver hoje. E aí, mas nada virava. O perfil tinha 20, 30 mil, 40 mil seguidores, ok, que era aquilo mesmo. E aí, numa dessas tentativas de aquisição, né, de mais clientes, eu fiz um vídeo, que era um vídeo que eu fiz em tela verde, que chama, que é um vídeo react. Ou seja, eu fiquei na frente da câmera e reagi a um vídeo que estava acontecendo atrás. E aí, só que o que aconteceu? Eu peguei esse vídeo de trás, ignorei a narração oficial dele, do que se tratava, e só pelo que estava sendo visualizado ali, eu dei um ensinamento de negócio. Então, acho que não lembro exatamente, mas acho que era de um cara com uma churrasqueira portátil, que ele andava na rua vendendo churrasco aqui. Eu falei, cara, olha que insight de negócio interessante. O cara que não sei o que, e dei ali todos os insights que, na minha visão de negócio, eram relevantes naquele vídeo ali. E aí fiz mas assim, fiz aleatório, como tentativa... Não sei o quê. E aí o negócio, um dos estrategistas da minha equipe na época falou, cara, tem alguma coisa aí. Porque olha todas as visualizações, é tudo 2.000, sei lá, vou chutar aqui, né? Tá. Esse deu 100 mil visualizações. Caramba, tem alguma coisa aí. Vamos olhar para isso. Eu faria mais coisas desse sentido. Claro. Aí eu falei, pô, é escalável? Eu vou fazer uma curadoria, vou selecionar vários vídeos na internet que tenham um pano de fundo no qual eu possa reagir e dar uma lição de negócio em cima disso. Ponto. Comecei a fazer 2 por dia. E aí, meu amigo, explodiu. Aí virou bola de neve. Aí eu tenho... Esse foi seu ponto de inflexão. Esse foi o ponto. Esse foi o que explodiu. Então, explodiu. Agora, o que é nível de explodir? Eu fiz mais, no final das contas, eu devo ter feito uns 300 desse. Eu fazia 2 por dia. Tá. Fiz 300 desse. Desses 300, 10% varou 1 milhão de visualização orgânico. Assim, 8 milhões, 9 milhões. Porrada. 10% foi para isso. O que era fraco na época para mim era assim, 250. Isso aí flopou. 250 mil, não sei o que. Tô falando de visualizações, né? Claro, então, mas mais de 30 com 8, com 9 milhões. Tem post que tudo no orgânico, sem tráfego. Não, claro. Um deles deu 36 mil seguidores. Eu tenho até hoje eles arquivados, porque eles não fazem mais parte do meu conteúdo. Sim. Mas Sim. Eu tenho lá 36 mil seguidores em um, 15 mil seguidores em outro, 8 mil seguidores em um. Imagina nos números de hoje. Sim. No orgânico você conseguir, eu ganhava, acho que era 10 mil seguidores por dia na fase boa. 10 mil todo dia. Isso, né? 25? Ali não, 24. 24. Aí o negócio explodiu mais. E aí quando isso explodiu, a gente olhou e falou, porra, agora a gente vai vender curso pra caramba. Ainda estava na época do curso. Eu tive que voltar um pouco para contar como que eu criei essa audiência. E aí a resposta não veio. A resposta não vinha para curso. Quando eu pegava a minha base de seguidores e falava de um curso, falava de alguma coisa mais séria, chamava... As lives até eram boas, mas assim, chamava para uma coisa relacionada a pagamento, o pessoal, não.
Eu tô aqui porque tu dá dica boa. Tô aqui porque é um entretenimento. Eu tô aqui porque... Ó, só para ter um outro número, assim, relevante, tudo no orgânico. Eu cheguei em 30 dias a ter 35 milhões de visualizações no meu perfil, né? 35 milhões em 30 dias. Legal. Então, eu já estava num patamar... Cara, 35 milhões de visualizações é muita coisa, né? Então, eu passava já estava no patamar de passava na rua, o cara corta o cabelo. Ei, te vi lá no YouTube, né? Te vi lá na internet, te vi lá não sei onde, hein? Tipo assim, as pessoas que não tinham nada a ver com o segmento estavam olhando... Porque aquilo estava extrapolando. E todo mundo gosta de ver de ideia boa. Todo mundo gosta de ver uma dica, um hack de uma coisa. Sim. Então, apesar de ser de negócio gastronômico, olha como que esse cara... com 2 carimbos, transformou esse chocolate em uma coisa que é igual a Cacau Show, só que muito mais barato. Então, cara, o negócio explodiu. Só que, mais uma vez, aí eu cheguei nesse patamar gigantesco, mas quando a gente passava a rede para puxar pessoas para lá, não dava... Não convertia. Não ROI convertia. Não era... Não convertia. Por isso CAC, no caso. por isso que eu te falo. E hoje eu entendo, assim, de forma madura, que existem vários níveis de influenciadores. Né? Quando, sei lá, uma marca vai lançar alguma coisa, uma chuteira nova, ele vai dar para o Neymar. O Neymar vai aparecer com essa chuteira nova, sem ela nem ter ido ao mercado. Então, todo mundo que gosta de futebol, gosta de chuteira, tá ligado nisso? Fala, caraca, tu viu essa chuteira que o Neymar apareceu, sem querer ali, apareceu? Porra, irada. Porra, mas ele é muito foda, essa chuteira deve ser só para ele, exclusiva. Aí essa chuteira vem ao mercado, mas tu fala, cara, isso é pro Neymar, isso deve ser caro pra caramba. Aí vem os canais de especialistas, os professores, instrutores, cara que tem um canal no YouTube que fala de review de chuteira, vem uns especialistas e falam sobre aquele lançamento. Aí você ganha conhecimento profundo sobre aquele produto. É outro nível de influenciador. E aí, por fim, vem o influenciador ainda menor. O cara do seu bairro, o cara que tem uma escolinha ali próxima a você, que está usando o negócio, ou um cara que joga muito futebol, que você conhece de vista ali, que é do seu bairro, um influenciador pequeno, e que está com as chuteiras. Aí você fala, isso é para mim. Então, são 3 camadas, né? Assim, simples, para simplificar muito. É muito mais complexo que isso. Mas, então, assim, tem o Neymar, que joga pro canhão e cria o desejo, a inspiração. Depois tem os especialistas, que explicam todos os fundamentos daquele produto. Depois o cliente. E depois tem um cliente que como que aí você fala, se ele está usando, eu estou usando. Pô, ele mora aqui, eu vejo ele direto e tal. Isso para a maioria das coisas. Né? Então, assim, quando eu abri tanto esse funil, que entrou gente tão rápido, 10 mil por dia, 10 mil por dia, 10 mil por dia, 10 mil por dia, que entrou tudo que é tipo de pessoas. E que mesmo limpando essa base, fora ser caro, não trazia resultado de quem queria chegar junto e comprar um curso de 4 mil reais para transformar o seu negócio em coisas lucrativas e falar de coisas chatas. Porque esses cursos falam de coisas chatas. Falam de controles, falam de coisas que você não está fazendo e que o seu negócio está indo por água abaixo. E muitas vezes o empreendedor não quer aceitar isso. Ele prefere envolver mais pessoas, botar mais dinheiro, tomar um prejuízo maior do que assumir muitas vezes a hora de parar ou a hora de procurar ajuda. Né? Então, essa foi a minha leitura para esse meu segmento, para esse trecho de datas, para essa era que eu vivi de mercado digital. E depois, por fim, o que funciona, eu poderia estar fazendo até hoje muito bem, talvez fosse as mentorias one-on-one, né? Totalmente dedicado ali, X vezes por mês, me encontrar com você, seja online ou não, mas para entrar no seu negócio, tomar decisões para o seu negócio. Essas são as que funcionam realmente, assim, que as pessoas têm mais resultado e são o que as pessoas mais procuram mesmo. Mas aí você tem que ter um perfil de cliente diferente, um cara com maturidade maior, que já fatura bem, não é o cara que está te chamando pela vida ou morte, entendeu? Né? Então, aí esse cara consegue pagar lá 15 mil reais em 3, 4 meses, entendeu? Não por mês até, 15 mil reais por sessões. Pelo X pacote de sessão. Que é o que custa. Aí tem de 20, tem gente que cobra 40, aí tem gente que se fecha no hotel cobra 100. Verdade, não discordo. Acho que para muitas pessoas só vai ser transformador se o cara entrar numa imersão. Ainda mais o empreendedor de gastronomia não tem tempo para estudar por conta própria, disciplina. Cara, às vezes é um hack. Exato. Às vezes o cara se tranca no hotel, sai da operação, desliga o celular, não tem ninguém enchendo o saco dele, o cara viu um monte de coisa que ele já sabia, talvez, mas aquilo ali tocou ele de uma forma que encorajou ele a voltar diferente. Então valeu os 40 mil no final de semana, valeu.
despertou no cara o negócio. Na nossa trajetória, às vezes a gente tem hacks assim que muda a história, às vezes num papo, numa conversa aqui, assim, cara, putz, é isso. Não pagou nada, foi de graça. Mas, cara, demorou 3 anos, 4 anos pra encontrar aquela pessoa pela frente. Sim. E aí, na mentoria é isso, Sim. na consultoria você contrata com esse objetivo. Cara, de repente, 10 horas aqui, vai ter um hack que vai mudar meu jogo. Eu diria hoje que você contrata, assim, é caro porque você contrata a atenção e o tempo é limitado. Então, o que eu quero, quando o cara é muito grande, mas eu estou comprando a mentoria, ele vai falar comigo? Estou pagando 80 pau aqui. Vou ter momento com ele? Ah, não, a equipe dele super treinada no método dele. Eu quero sentar com ele. Então, assim, é isso. Eu acho que no final das contas, o que as pessoas sempre quiseram era, André, no direct, me dá sua opinião, esse nome, não sei o quê. As pessoas sempre quiseram a minha opinião mesmo. Não quer um robô foda, 50 aulas, não sei o quê, super intuitivo. Por mais que você caprichasse, fizesse uma coisa super profunda, super bem feita, de cinema, as pessoas no final querem, pô, sei lá, me dá teu WhatsApp, vamos conversar. Sim. Legal. Pra gente tomar uma decisão. Né? Eu acho que ainda é o que as pessoas querem, né? E é o que talvez tenha maior poder de transformação, de fato. Né? É você estar one-on-one com um especialista. Só que isso acaba custando caro porque o cara tem um tempo escasso. We are tasty. Não, e aí, até só para fechar aqui, 1000 cozinhas, aí o que aconteceu? Perfil grande, estava lá, não tinha utilidade para isso. Eu abri tanto funil, tive tanto êxito no viral, que entrou um monte de pessoas com nível de consciência baixo, que a gente diz, não tem um nível de consciência alto para aquisição de alguma coisa que você pudesse vender em volume. Claro que teve bastante venda de coisas que eu fiz, mas nada expressivo, assim, no sentido de sobrar grana. E aí, a gente pegou esse perfil e falou, cara, eu vou voltar esse perfil a ser o meu perfil, então. Vou voltar a ser o André. Não vou mais fazer aqueles negócios todos, mas eu quero, sei lá, vou pensar em alguma coisa que eu faria de forma perene, mesmo que não remunerado, talvez. E aí eu pensei, volta à infância lá, porra, fazer review. Eu vou para restaurante, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, vou cotidianamente, já fiz muito, não sei o quê, e vou fazer isso. E aí eu tive alguns conselhos também de pessoas grandes de mercado que me falaram, André, o seu perfil atual, esse dos React, não diz a que veio, você dá insights poderosos, é legal, mas enfim, ele fica no meio termo ali de entretenimento, porque é leve, fácil de qualquer pessoa aprender, mesmo de fora do mercado, mas, por outro lado, não diz a que veio, não tem um propósito ali e tudo mais, e não deixa de ser, por mais que o insight seja seu, não deixa de ser algo construído em cima de um conteúdo original de outra pessoa. Né? Isso é permitido, não fiz nada ilegal, mas assim, não é 100% um conteúdo original. Você está pegando alguma coisa e reagindo. Claro. E eu acho que para você ter uma vida publicitária como influenciador, seria legal você trazer uma coisa 100% autoral. Né? Isso tem mais valor no longo prazo para as marcas. E aí, então, eu escrevi e criei essa série chamada 1000 Cozinhas, onde eu me coloquei à prova de conseguir entrar em 1000 cozinhas de restaurante pelos próximos 5 anos. Então, é uma média de 200 restaurantes que eu visito anualmente. Estou fechando o primeiro ano agora ali para maio, que foi quando eu comecei do ano passado. Então, vou fechar 200 e aí por ano sempre visitando 200. E aí, o diferencial do 1000 Cozinhas, né? Para quem tiver depois oportunidade, o meu perfil é o André Piazza, né? Então, é o meu nome mesmo, você vai ver lá 1000 Cozinhas. Se botar 1000 Cozinhas, você vai achar. Ele está hoje replicado no YouTube, está replicado também no TikTok, mas a minha rede nativa é o Instagram. E aí, o 1000 Cozinhas, qual é a proposta dele? É difícil eu me desvincular do B2B, então eu tenho muita audiência B2B. A minha construção acaba sendo, mesmo que inconsciente, muito para o B2B também. Né? Então, isso já é um diferencial meu. A maioria dos conteúdos são construídos para B2C, ou seja, para o cliente final que vai conhecer. Lista dos 10 restaurantes mais baratos do não sei o quê. Lista do não sei o quê, dos melhores italianos de Copacabana. É tudo meio que voltado para o B2C. E o meu, eu tenho uma visão mais de umbigo de balcão. Então, o que me distancia de um conteúdo comum, assim? Né? Primeiro, eu me propus a entrar em 1000 cozinhas, não em 1000 restaurantes. É diferente. Sim. Eu não vou num restaurante, dou check e pronto, tá validado. Eu dependo da autorização para entrar na cozinha do restaurante.
que é o lugar mais íntimo de uma operação gastronômica. É a Sim. cozinha, indiscutivelmente, é o cofre. Segunda coisa, a pessoa do restaurante que vai me receber na cozinha tem que estar disposta a me mostrar qual é o prato carro-chefe do restaurante. Portanto, a receita do sucesso. O segredo ali. O segredo do sucesso. Então, qual o prato que mais vende? Qual é o carro-chefe daqui? Ele me mostra em detalhes, ele marcha o prato comigo até o final. Então, ele mostra ali como é feito o maior sucesso dele de portas abertas. Né? E terceiro, acho que o maior diferencial também é que, quem reparar nos episódios, eu dou um protagonismo muito grande, eu assumo um papel de apresentador, quase jornalístico, documental, e eu dou todo o holofote para o meu entrevistado e para o restaurante. Eu apareço no meio do episódio, quando eu faço uma abertura ali, rapidamente, e depois no final, quando eu experimento, sem fazer juízo de valor, experimento e falo um pouco das sensações ali. Pô, é muito picante, pô, esse crocante ficou interessante, gastronomicamente falando e tudo mais. Então, esses 3 componentes fazem esse conteúdo ser quase que único. Não estou falando que é o mais viral, não é o mais apelativo. E por isso eu tive que lidar, e já sabia isso, que era uma os pergunta especialistas que falaram, né, que a audiência ia cair muito. Porque você nicha. Exato. Né? Eu é nichei outra muito. lógica, né? E nesse 1 ano que vai completar que eu estou fazendo, eu perdi 10 mil seguidores. Na verdade, eu perdi muito mais, porque eu também ganhei muitos. Mas a conta que ficou está em 10. Os especialistas, quando eu falei que ia fazer essa manobra, né, os especialistas, quando eu digo especialistas, agências hoje que cuidam de mercado de publicitário, de influenciadores, falaram, cara, você vai perder metade, no mínimo ali. Porque é uma coisa de 0 nível de consciência que o cara tá ouvindo ali tal, e tá entendendo alguma coisa, eu falando rapidão num ritmo tal e não sei o que, e aquele estímulo de dopamina rápido, por um episódio de 3 minutos no Instagram que, chefe fulano, o que você vai cozinhar pra gente quer mais atenção. Que o cara vai passo a passo e tudo mais. Mas eu sei, enfim, os frutos e a credibilidade que isso dá. E isso já começou a aparecer, né? Porque a credibilidade está em marcas, os próprios restaurantes, os próprios chefes olharem que é um trabalho sério, não um trabalho apelativo, como muitas vezes acontece nesse ramo de gastronomia. Tem muita coisa apelativa. Talvez para um público mais jovem, tudo mais, faça sentido ali, não sei. Mas eu faço um trabalho de muita responsabilidade ali e apresento o negócio. Então, isso acaba trazendo a atenção, a minha audiência hoje, você vê lá muitos chefes de cozinha, muitos donos de restaurantes que usam também como inteligência de mercado. Claro. O cara, bem ou mal, tá ali. Benchmark. Ele tem a oportunidade de entrar e ver receita de um restaurante. Ou na íntegra ali. Né? Olha o meu concorrente aqui, nunca falei com ele. Mas aqui agora, graças ao programa do André, eu vi como é que é a cozinha dele, eu vi como é que ele prepara isso, eu vi que esse é o item que ele mais vende. Sei lá, tem algumas informações para o B2B ali. O cara que é o stakeholder, seja ele qual for, o cara que vende embalagem, o cara que vende insumo, o cara que vende equipamento, porra, tá ali também. Exato. Né? Então, eu crio uma atmosfera de B2B muito forte, claro. muito mais do que B2C, por isso até que volume de visualização, tudo é menor, né? Mas, André, no fim você ganhou, né? Se os especialistas falaram que era metade e só perdeu 10, porra. É isso. Deu certo pra caramba. Deu porque eu tô nesse momento de limpar a base. O que eu mais... Só que essa velocidade você não controla. Eu não controlo essa velocidade. Porque aí tem algoritmo, tem tudo mais. Sei lá, até eu queria muito que as pessoas que estão lá, talvez ainda pela antiga conteúdo, se dessem conta o mais rápido possível de que aquilo ali talvez não seja o que ela quer mais assistir para sair logo. Só que, às vezes, essas pessoas que costumam... Aí é um dado interessante. Esses clientes que você costuma adquirir rápido, seguidor rápido e barato, já foi bom, mas hoje em dia não é. Porque esse cara, geralmente, é um cara que segue muita coisa com muita facilidade. E ele é um lead barato. Então, quando você faz uma campanha para seguidor, que hoje em dia eu nem aconselho ninguém fazer, mas quando você, especificamente para seguidor, você fica feliz quando você fala, pô, baratinho, tá vindo seguidor por 10 centavos, vou chutar aqui. Mas só que esse seguidor é o seguidor que segue qualquer coisa por qualquer motivo. Sim. E amanhã ou depois, você tem muito seguidor, pouco engajamento. Fruto disso. Não, e aí você encarece teu anúncio. Quando você for fazer anúncio para esse lead que é teu seguidor, vai ficar mais caro. É isso. Porque ele é uma conta de ROI, né? Uma conta de impressões.
É isso. Então você vai entregar pro cara que nunca vai engajar com os seus conteúdos, com os seus anúncios. Tá? Então a minha vida digital hoje se resume a o Mil Cozinhas, né? Que, de novo, a gente tem essa meta de 200 episódios por ano, então é um projeto de 5 anos, né? Que já se validou e muito, né? No primeiro ano que a gente ainda não completou, que vai completar, eu fui para o Chile, totalmente custeado pelo projeto. Legal. Então, consegui fazer 8 restaurantes lá no Chile. E o que também traz uma visão de que isso é interessante para fora, né? Que a gente pode gravar conteúdos fora. Fiz conteúdos nos Estados Unidos também, no final do ano agora, 4 episódios. E fora do Rio já fiz alguns em São Paulo, vou fazer Gramado, enfim, a gente está andando por aí. A monetização desse canal se dá através da boa e velha publicidade, né? Então, basicamente, hoje eu tenho alguns parceiros, né? Tenho FM Kitchens, que é aqui no Rio de Janeiro uma das maiores empresas de fornecimento de equipamento. Eu tenho, no momento, a Stone, que todo mundo deve conhecer, né? Uma fintech de cartão. Enfim, tenho TPO Embalagens, que também é uma das maiores do Rio de Janeiro na gastronomia de embalagens. Então, são empresas que vêm até mim querer justamente participar desse movimento de trazer à tona o restaurante por essa ótica menos apelativa e mais informativa, mostrando storytelling, né? Eu faço sempre 4 perguntas. Se estivesse hoje, agora, entrevistando você lá no Mil Cozinhas, são as mesmas 4 perguntas. É uma série. Então, ela se repete. Então, em todo restaurante que eu vou, né? Alan, o que você vai cozinhar para mim hoje? Hoje eu vou cozinhar... O que torna esse prato especial? Por que você acha que ele faz tanto sucesso aqui? É o carro-chefe de venda. Então, você tem todas as oportunidades de fazer o storytelling dele. Qual o passo a passo da montagem desse prato? Que ingrediente que ele leva, como é que ele é feito e como é que ele chega à mesa. Então, de novo, eu sou entrevistador. O protagonismo é todo do restaurante, né? E isso tem funcionado bastante, o pessoal tem gostado. E aí essas marcas se aproximam justamente nisso, porque essas marcas estão dentro dos restaurantes e muitas vezes ninguém sabe. Você não sabe que o restaurante que você almoçou ontem ou o seu preferido é da Stone, a maquininha Stone. Talvez você veja no final, mas nem lembra. Ou você não sabe que quem fez as embalagens do japonês que você gosta, você fala, caraca, bonitão, que chegou na sua casa, foi a TPO Embalagens. Né? Então, essas empresas trazem à tona, através dessa narrativa supernatural, que não é uma propaganda nem nada, dizendo, olha, hoje, a convite da TPO Embalagens, eu estou nesse restaurante japonês super aclamado aqui no Rio de Janeiro, que é um cliente da TPO, para mostrar como é feito o produto tal. E mostra a relevância, ou seja, aquele bom restaurante está com uma boa marca de embalagem, que é a TPO, e aí uma coisa linka a outra, a propaganda está feita, time comercial depois pode mandar esse vídeo para qualquer cliente que tenha dúvida, né? Ó, você está na dúvida? Olha esse japonês famoso, ele tem a nossa caixa, né? Ou as empresas também, dependendo do contrato que a gente faz, pode fazer um tráfego pago daquilo ali, para aquilo ali virar um testemunho, né? E dá para fazer muita coisa. Aproveitando aí, mandar um abraço pro Michael Marinho, que é meu amigo. Eu fiz que você fez lá a convite da TPO, você visitou o japonês, né? Dele, que é o Sunomono. Eu vi cara, lá. Muito bom. O cara é gigante, né? Gigante, começou pequenininho ali, foi degrau por degrau. Tem uma baita experiência com o japonês, agora tá expandindo pra caramba pra também. Pizza, eu acho, outras coisas também. E aí eu te deixo uma pergunta, André. Quais os 3 maiores aprendizados que você teve, assim, visitando essas 200 cozinhas que você não tinha antes, assim, que visitando você foi vendo ali, cara, isso aqui contribui muito para o sucesso dos negócios? Eu acho que, assim, hoje, eu vou falar 2 coisas, assim. O maior problema que eu vejo nos restaurantes e que também por acaso, por coincidência, foi o maior problema que eu vi nos meus mentorados também. E aí eles se replicaram nos restaurantes. Era de se esperar, porque os meus mentorados eram donos de restaurante. Mas quando eu visito hoje, eu acho que assim, o maior pecado que eu vejo, o que realmente pode levar o negócio para falir ali, é a falta de sincronia da proposta original do restaurante com o valor percebido do mercado. Quando eu vou lá, converso com o dono, converso com o chefe para fazer a entrevista, fatalmente depois almoço com eles, a gente tem uma conversa muito mais longa que o próprio episódio, passo 2, 3 horas lá no restaurante.
e entendo a história do porquê que aquilo foi fundado, qual era o objetivo daquilo, qual a história do chefe, qual a história do cardápio, por que aquela comida está assim. Geralmente, no final, os restaurantes que eu identifico o problema é nada disso que vocês me contaram está perceptível para mim antes de entrar aqui. E nem depois que entrei aqui. Então, eu sei de toda essa história do cardápio, eu sei do que você fez, do como você construiu, qual o seu objetivo, quem que você quer atingir e não sei o quê, agora. Mas eu jamais teria entendido isso olhando o seu restaurante de fora. Eu jamais teria entendido isso sentando aqui, comendo e olhando o cardápio que você tem, o atendimento que você tem, a música que você toca, o preço que você pratica. Você está me falando uma coisa que é diferente do que está acontecendo aqui. Isso acontece muito. Muito. Esse é o maior problema. E eu ia perguntar qual era a maior dor. E exatamente isso, perfeito. Esse é o maior problema que eu vejo. Para você ter uma desconexão, né? Para você ter uma ideia, lembra que eu falei que tinha mentorados? Sim. E os meus mentorados, eu trabalhava 4 pilares cronológicos. O primeiro pilar que eu me debruçava era o posicionamento da marca dele. Posicionamento de mercado, de marca, de canal de venda, do que ele oferece, para quem ele oferece e tudo mais. Para depois falar de marketing, para depois falar de vendas, para depois falar de expansão. Não posso falar de vendas, de expansão e nem de marketing, que é propagar o negócio. Isso aqui não está certo, sincronizado. Pra você ter uma ideia de como isso era efetivo, na maioria dos casos, quando a gente fazia aqui algumas semanas, ainda dentro desse primeiro pilar de posicionamento, alguns ajustes, o negócio abria a cabeça do cara, o negócio ajustava, sincronizava, encaixava de um jeito, que o cara ia embora e falou, tem que acabar a mentoria, cara, tu pagou aqui. Não, já resolveu. Porque, você quer ser uma hamburgueria artesanal que não faz nada de artesanal dentro da sua casa, que não tem a maionese da casa, que não tem não sei o quê. Então, as pequenas coisas, tu olha assim e fala, caraca, é mesmo. Bum, destravou. Tá entendendo? Sim. Então, hoje, eu acho que, de novo, eu que tenho a oportunidade de estar numa intimidade de nível societário, com todos esses chefes, com todos esses donos de restaurante, e até por ter esse background corporativo, de executivo, o nosso assunto vai um pouco além do assunto que um influencer geralmente teria na mesa ali, né? Claro. A gente eu adoro conhecer pessoas, negócios, e a gente acaba conversando. A maioria dos casos eu vejo, cara, nada disso que você me falou está retratado aqui. Né? Então, esse eu diria que é o maior problema. E olha, acho que muitas pessoas vão falar, é o CMV, é a forma de armazenagem, eu não sei. Cara, isso é depois. Se você não tiver cliente, se você não tiver essa estrutura bem estabelecida, esse posicionamento, isso é problema de performance. Depois que eu já estou performando e tudo mais, vamos tentar enxugar o CMV, claro. Vamos tentar fornecedores melhores, claro. Vamos ser criativos nas receitas para os ingredientes serem cruzados, para a gente ter menos fornecedor, para a gente ter menos espaço de armazenamento. Tudo isso, óbvio. Mas isso é performance. É depois quando a gente quer sair de 20% de lucro líquido para 22%, para 23%, perfeito. Aí vai negociar com o banco, vai negociar com taxa. Isso é depois. Antes você tem que ser atrativo. Sim. E muita gente, eu comi comida excelente, mas que não tem um discurso, um ambiente, uma marca atrativa. Nunca vou saber que aqui, eu nunca saberia que aqui tem essa comida gostosa. Né? Por outro lado, também fui em muitos lugares que tem muito nome, faz isso muito bem e a entrega nem é tão boa, mas não importa. Tá tão bem no encaixadinho, encaixou um produtinho tão bem feito, tão disfarçadinho, que não sei o que se for olhar no aspecto gastronômico mesmo, culinário, nem é nada demais. Então, cara, excelente ponto. Então, no fim, o que vale mais é branding do que a própria entrega, né? O que vale mais é você alinhar justamente o seu posicionamento. É a sua entrega versus a expectativa. Se você acerta isso, porque, de novo, eu falei com vários chefes, com vários donos que tinham uma expectativa de negócio assim, que na cabeça dele é assim, mas não é enxergado desse mesmo jeito. Então, ele não está atingindo. Às vezes, ele tem uma proposta boa, mas do jeito que você se estabelece, se comunica e aparece, não dá a entender isso, as pessoas não vêm aqui, ou quem vem não é o seu público. Tá entendendo? E aí o negócio não traciona. Eu poderia falar aqui, eu não vou falar, obviamente, mas eu tenho já alguns restaurantes na minha cabeça que é exatamente isso. Vivem cheios, não entrega. Você come a comida, cara, não é aquilo, mas assim, às vezes longe, uma fila na porta.
Pro nosso corte, ela, os 3 que mais fazem isso. Não quero criar inimigos. A agenda aqui é positiva, mas claramente. Exato. Tem, cara. Tem. Então, e é isso. E o branding realmente, cara... A gente entra... E aí que a gente entra... Tudo é um amadurecimento, né, gente? Eu falei de fazer 40 anos, falei de ter filho, falei de decisões profissionais, falei de ter menos agenda bucada, mais trabalho criativo. Falei de resiliência, de mudar de infoproduto para mentoria, de mentoria para 1000 cozinhas e buscando tudo um lado profissional em cada virada dessa. E aí a gente agora, através da sua pergunta, está falando de We Are Taste, né? Que é, de novo, a minha frente profissional hoje. Quais são as minhas frentes profissionais? Eu tenho 1000 cozinhas, que é esse meu perfil aberto, com tudo isso que eu já expliquei aqui, e que monetiza através de publicidade, né? Publicidade nos episódios. Então, se você é uma marca, uma empresa que faz sentido para você se comunicar com esses restaurantes, com esses donos de negócio, decisores de comida, você tem a possibilidade de comprar blocos de episódios comigo. Então, você compra 5 episódios, 10 episódios, 20 episódios, enfim. Tá? Então, esse é o 1000 cozinhas. Outro negócio que eu tenho hoje vigente é o We Are Taste, que é, diante de toda a minha formação, experiência, percepção, um escritório 100% focado em estratégia de marca. Né? Estratégia de marca não confundam com design. Para a grande maioria, até de profissionais do segmento, quando eu falo branding, a pessoa, sim, o logo, não sei o quê. Não é isso. Isso é a ponta do iceberg, né? A gente lá, óbvio, faz design, a gente tem um time super competente, espalhado pelo Brasil todo, é uma empresa grande, mas a gente é focado, antes de tudo, na estratégia do negócio, no formato do negócio. É na profundidade da marca, né? Na alma da marca. Assim, antes da marca, antes do design. Exato. Então, antes de eu te diagnosticar se você precisa de um site novo, de um rebrand na sua marca que está antiga, não sei o quê, embalagem nova, uniforme, se a cor tem que mudar, seja lá o que for, estratégia de comunicação, né? Antes disso tudo, eu tenho que olhar para o seu modelo de negócio. Né? E a gente já identificou lugares que têm modelos de negócio que não é o melhor modelo de negócio para aquele produto. Esse produto é maravilhoso, mas aqui onde você colocou ele não é o jeito certo. Você tinha que colocar ele aqui. E canais de vendas a gente abre muito, então a gente é muito procurado para novos canais de vendas. Então, restaurantes que já são super bem estabelecidos no seu ambiente, restaurante, loja de rua, mas que querem pegar esse nome, essa relevância e abrir novos caminhos de venda, novos canais de venda. E para isso precisam de uma nova modelagem de marca, para essa nova empreitada. Porque cada um se comunica diferente. Se você tem um restaurante que bomba, mas você agora quer entrar em eventos, é outra matemática. É outro negócio. É outro negócio, é outra apresentação. Você tem que ter, enfim, outras coisas. Então, assim como também a gente tem lá dentro restaurantes que faturam super bem, só cresceram nos últimos 5 anos, mas deixaram essa marca de lado. E aí ele me procura, não é por uma questão de faturamento. O cara tá bem, o cara tá expandindo, acabou de abrir loja e tudo mais. Mas olha, tem um concorrente meu que é mais novo do que eu, que já abriu mais loja que eu e que ele passa mais credibilidade do que eu por causa da marca que ele tem, por causa de como ele se estabelece, como ele é profissional no posicionamento, na diferenciação dele. Então, isso traz uma desvantagem, mesmo que você tenha uma comida melhor. Então, muitas pessoas, para blindar o seu negócio, vêm procurar a gente para falar, cara, eu tenho que estar no mesmo patamar desse cara. Esse cara veio depois de mim, já abriu loja mais rápido que eu. Esse cara veio depois de mim, abriu loja mais rápido que eu. Esses caras entregam, no ponto de vista do cara, gastronomicamente, menos do que eu. A comida é pior que a minha e eles estão tão cheios quanto eu. Então, a gente tem que ir para ontem. Mas você olhou para a marca durante 5 anos? Não, nunca olhei. Você só foi replicando, só foi botando de qualquer jeito. Você tem uma estratégia clara? Você tem descrito de onde vem a sua comida? Você tem qual o seu maior diferencial hoje? Qual o seu maior diferencial? Em uma frase. Ninguém fala. Como é que você não sabe qual é o maior diferencial do seu restaurante? Me dá um diferencial. Uma frase só. O cara não tem. Então, se ele não tem, os funcionários dele não têm, ninguém tem, não está indo para lugar nenhum. Está vendendo porque tem uma oferta, uma demanda, o cara é um bom prestador de serviço, o cara está com o bico no balcão desde que inaugurou. E é por isso que o Joby tem 70, 75 anos
E tu acha que alguém falou em branding com ele há 70 anos atrás? 4 gerações atrás? Ninguém falou em branding com ele, mas ele fez branding sem saber. Ele todo dia abriu o negócio dele e tratou os clientes dele bem e estava lá comigo no balcão, como é até hoje. Mas será que isso é uma marca que anda sozinha? Será que isso é uma marca replicável? Será que ele está blindado e vai ser... Será que é uma marca de um ponto só, né? Se é a marca de um E não ponto... tem problema, porque às vezes um ponto só fatura mais do que 20 juntos. Não tem problema, não tem problema. Mas, enfim, será que a nova geração... Porque eu tenho memórias afetivas. Pô, saía da noitada, tá, o último show era lá. Talvez tenha conhecido a minha namorada lá. Talvez eu pedir um casamento lá. A gente tem, a nossa geração tem. Mas é a geração que está vindo agora com 18, 20 anos. Eles não têm esse laço. Talvez o pai leve ali e tal. Mas talvez outra marca mais estruturada, atrativa, direto ao ponto, atualizada, não em termos visuais, gente, de design, atualizada em termos de posicionamento, de proposta, de diferenciação, ambiente, de canais de venda, de forma de consumo, de cardápio, de produto. Talvez uma nova, no longo prazo, isso perca relevância. Então, só desculpa para concluir. Não, claro. Então, até marcas consagradas, e principalmente elas, são um dos nossos grandes alvos. Essas marcas de sucessões familiares são marcas que precisam se atualizar. Todas elas. Eu falei do Joby porque é emblemático, porra, perfeito. Porra. Talvez o bar que mais faturou agora na Zona Sul, no último carnaval, agora, em 2026. Mas para o futuro, precisa. Braseiro da Gávea. Braseiro da Gávea. Qualquer um desses, gente, precisa. Sim. De novo, mas eu já faturo muito. Eu já tenho muito dinheiro. Eu não tenho fila na porta que eu não tenho como atender todo mundo. Hoje. E André nunca fez brand. Fez sim. Fez sim. Teve uma dependência enorme. O seu brand foi ter uma dependência enorme dos operadores nos negócios. Sim. Se tira isso, eu pego em redes maiores, menores. Muitas vezes eu pergunto, mas se você não está na operação, muda alguma coisa? Muda. Qualidade cai. Entendi. Então a gente não tem uma marca que está sustentando isso aqui no seu cardápio, no cara, no discurso dele. Essa história que você me contou do seu negócio, você só me contou. Seu garçom não me contou. Seu cardápio não conta. Tá entendendo? Então a gente vai nessa... Assim, eu diria que é esse efeito de blindagem para você que tem um negócio estabelecido, não perder no futuro o seu negócio para um novo consumo. Isso está atualizado e para você não perder, não ser suscetível a qualquer coisa nova que abra na esquina, seu movimento cair. Tá bom. Então, esse seria o rebranding, né? Tá. E muito voltado para We Are Taste. Então isso tudo a gente faz dentro da We Are Taste, que é isso, é um estúdio de branding. Eu chamo de boutique pelo tamanho, não porque ele é metido a besta. Boutique, porque a boutique geralmente é quando você fala com os proprietários. E lá você vai falar comigo, com as minhas sócias. Você fala de forma e a gente customizada, única, a não gente é vai algo... se debruçar no seu negócio. Sim, é perfeito. E a gente tem vários cases disso, assim. Case de empresas que têm 20 anos, fizeram rebrand e mudou muito. De novo, não é mudar a cor do seu negócio, não é mudar o nome. Às vezes no logo a gente nem vai mexer. Mas é mudar o posicionamento. Eu vou tentar ser ainda mais claro para o ouvinte aqui. A agência boutique, o negócio de boutiques, tem como objetivo ter um ticket médio maior por cliente, ter menos clientes pagando mais e tendo mais atenção. Exato. Diferente de uma agência que vai ter um ticket médio baixo, milhares de clientes. Não é essa a tua proposta. E não é um serviço de recorrência também. As agências de marketing tem várias, super competentes, parceira Nebraska e tudo mais. Tem várias agências de marketing hoje no Rio de Janeiro cuidando do day by day. Contratando influenciadores, trazendo plataformas de avaliação de nota, fazendo social media. Esses caras, eles têm um modelo de negócio de recorrência. Então, X por mês, durante o 3 meses eu cuido do seu negócio para você. Eu sou o seu departamento de marketing. A nossa entrega é uma entrega de consultoria. A gente entra com diagnóstico, se aprofunda e faz uma entrega que vai servir para você como guia para sua agência, para todo mundo, pelos próximos anos pela frente. Você vai lá, entre aspas, resolver um problema, Exato. Então, faço esse reposicionamento. A gente não é um serviço recorrente. A gente faz... Tudo começa com diagnóstico. A melhor analogia é um cardiologista ou um médico. Você vai lá,
a gente faz um exame completo em você, 200 páginas, e a gente traz à tona tudo que está atrapalhando o seu negócio. Né? Tudo que está te expondo a um risco futuro, tudo que faz você não performar melhor. E, claro, isso entra em ferramentais mais básicos, como a gente faz a engenharia de cardápio, a gente tira produtos que estão lá, que não estão performando bem. Então, a gente tem essa parte, sim. Cardápio é uma ciência, né, cara? Ciência, eu vejo que alguns restaurantes erram, você vê que tá tudo encaixado, e o cara errou no cardápio. Porque existe um negócio chamado engenharia de cardápio, e eu estudei muito neuromarketing, né? E a gente tem algumas decisões que a gente toma ali, olhando para o cardápio, que a gente nem imagina, assim, do subconsciente. Então, por exemplo, quando você vê um cardápio que os preços estão em lista, né? Numa única coluna, você fala, pô, cara, que diagramação, que layout limpo, né? Bom, tudo em listinha aqui. Pô, mas na verdade você está intuitivamente falando para o seu cliente correr a lista de preços e não olhar o produto. Então, não se aconselha a fazer cardápio simétrico. Exato. Outra coisa, aí você, para facilitar, você bota na ordem crescente, né? Pô, o preço, né? Aí o cara vai lá, quando ele chega no meio da lista, ele... Deixa eu voltar aqui. Então, olha quanta coisa tá roubando ali, ticket médio e tudo mais. A gente sabe que no canto superior é onde a gente bota as coisas de maior destaque. Então, se você tem um produto de melhor CMV, ou o carro-chefe da sua casa, ou o favorito que você queira vender estrategicamente mais, tem que estar lá. Tem algum cardápio que te vem em mente, assim, de case, de benchmark, referências, que você viu, porra... Cara, o último que eu vi bom foi um do Starbucks, assim. Legal. De mão, né? Cardápio de mão e tudo mais. Porque no digital você está preso às plataformas. Starbucks é ciência pura, né? Nossa, ali teste calor, teste frio, Mas, por exemplo, foto em tudo? Não. Foto nos produtos que você quer vender. Né? Pode ser meia página de foto, linda, mas aquele produto tem que ser... Quando eu olho para uma rede grande, eu falo, cara, esse produto com certeza tem um CMV bom, porque ele é o produto que você quer vender. Você está... Promovendo esse produto. Legal. Né? E uma outra coisa, geralmente é bom você promover coisas que fujam ao seu negócio principal. O que eu quero dizer com isso? Para aumentar ticket médio. Quando o cara entra numa hamburgueria, ele já decidiu que ele vai comer hambúrguer, senão ele não entrava na hamburgueria. Então, ele vai escolher um hambúrguer e ele vai comer um hambúrguer. Para mim, o que tem que estar em destaque no cardápio dele é a sobremesa. Gigante. Porque, o hambúrguer eu já sabia que ia comer, mas esse brownie não tinha pensado, não. Agora, eu acho que, cara, vou ter que comprar esse brownie. Legal. E aí, o hambúrguer custa 38, o brownie 25. Pô, quase dobrou. Sim. Entendeu? Então, assim, o cardápio, que para muitos meu sobrinho fez no Canva. Mandei pro cara da gráfica fazer. É tudo isso aqui, dá uma layoutada. Cara, ali é a sua principal aquele comentário ferramenta. amador, né? Onde já se viu esse designer querendo cobrar essa fortuna, tendo o Canva ali fazendo de graça? Então, é a principal ferramenta de vendas. E eu te digo mais, não é obrigação do designer saber engenharia de cardápio, porque isso é de negócio. Perfeito. Ele vai defender cores que contrastam bem, fontes que sejam legíveis, né? Fotos que estejam em boa qualidade, mas essa orientação em tese tem que vir do restaurante. Eu quero isso em destaque, eu quero criar uma borda para esses assuntos, para eles terem mais destaque. Eu quero botar os meus produtos de maior destaque numa lista de pizza, sei lá, pizzaria, tem 10 pizzas para vender. Eu quero botar os meus 4 destaques nas 2 primeiras posições e na última, porque o nosso cérebro lê assim. Você começa lendo aqui. Calabresa com gorgonzola, não gosto de gorgonzola. Peito de frango com cebola, não gosto de cebola. Aí você vai lá para a última, tenta, e só se você não encontrar nada no começo e no final da lista, no topo e no final da lista você vai para o meio. Então, tudo isso é um estudo, de novo, de neuromarketing que você tem que saber para você alavancar a venda. Né? Mais uma pergunta aqui que vai permear também a sua consultoria, mas acho que a curiosidade de 110% aí de quem é dono de bar e restaurante. Ponto. Uhum. O ponto é muito relevante? É muito relevante. É tão relevante quanto branding, dependendo? Faz parte. Na verdade, você deveria escolher o ponto depois que você escolheu a sua estratégia de produto, de cliente e tudo mais. Porque, por exemplo, tem ponto... O que é um ponto bom? Então, tem ponto... De novo, depende do seu cliente. Se for por exemplo, que é uma discussão que a gente tem com os meus sócios lá com o chapéu agora do Mio.
tem ruas, regiões que só tem restaurantes. Aí você vai e bota um bar. Ruas que só tem bar. Aí você bota um restaurante. Isso é equivocado? Isso é certo? Não. Pode falar. Faz sentido lugares que só tem regiões, ruas que só tem restaurante, você botar um restaurante? Ou justamente porque não tem um bar, botar um bar? Então, eu acho que não é raso assim, por quê? Porque, de novo, eu vou abrir um boteco italiano. Beleza. Qual é a proposta desse boteco italiano? Por que você está abrindo ele? Eu vou abrir porque eu acho que todos os botecos da Zona Sul, não lembro, estou pegando o teu caso, todos os botecos da Zona Sul, principalmente ali do Leblon, do nicho ali, são botecos que, como é que se diz? Exploram a temática portuguesa. Então, se eu olhar ali, 90% é boteco português, né? De origem portuguesa. Então, petisco português, bolinho português, temática portuguesa. Então, eu acho que a Itália é uma cozinha bem difundida, né? Também, todo mundo gosta de comida italiana, uma das mais difundidas do mundo, e tem elementos para se tornar um boteco, e aí eu crio um label, uma alternativa a quem, porventura, já não quer mais. Por outro lado, eu não quero ser muito disruptivo e quero continuar sendo um boteco, porque naquela região, o que dá certo é boteco. Ou aquele ali tem 70 anos, aquele ali tem 50 anos. Então, eu quero manter essa estética, eu quero manter essa forma de consumo, eu quero manter meu chopp Brahma, para não ter surpresa nenhuma, não é isso? Sim. Mas eu quero... A minha taxa de inovação está na temática irreverente italiana e com uma nova opção para variar de um arantini em vez de um bolinho de bacalhau. Pô, legal, genial, boa ideia. Então, essa ideia se inseriu muito bem ali, nessa ótica. Eu acabei de tentar defender uma ótica do porquê que essa ideia faz sentido ali. Porque as pessoas já estão acostumadas àquele ticket médio, já estão acostumadas àquela forma de consumo. Você não precisa explicar para ninguém que passa ali no entorno ou para os seus potenciais clientes, que existem ali em número, o que é um boteco. Você só precisa fazer ele acreditar que um boteco italiano é uma nova opção para ele. E, óbvio, depois ele entrar, se confirmar e você reter esse cara. Talvez agora ele come 2 vezes no 1 e uma em você, e assim por diante. Então, para mim, por exemplo, no seu caso específico, foi super bem acertado o conceito de marca para o local que você botou. Isso olhando estratégia de marca, e depois a gente entra nas execuções, aí você tem que ver como é que está seu cardápio, se o teu price point está acertado para ali. Se o seu cardápio é o cardápio que as pessoas esperariam quando lê boteco e entra e confirma. Se o paladar dele... Aí tem 1000 coisas. Mas o conceito, tá perfeito. Então, acho que a construção é um pouco assim, né? Essas perguntas, esses questionamentos que você faz para entender se faz sentido ali. Agora, se você fosse... Como tem lá, no próprio Leblon, abre e fecha um monte de coisa. Porque eu já vi pessoas abrirem negócios lá que na inauguração falou, ficou bonito, né? Ficou 1 milhão e pouco aqui, 2 milhões de investimento. Lindo, tal. Agora a gente tem que ver o que a gente faz para trazer cliente para cá. E se seu cliente não gosta desse lugar aqui, né? Sim. E se é ruim? E se o acesso para eles não faz sentido? E se ele nem passa por aqui? Claro que, de novo, existem lugares que são destino. E aí, eu já vou deixar aqui, para mim, em uma palavra, o que eu acho que todo restaurante ou negócio de comida deveria perseguir ser. Em uma palavra. Que é ele ser infalível. Quando você entra no patamar de ser infalível, você conquistou o topo dentro da mente do cliente. Eu vou explicar o que é ser infalível. Se a gente está aqui agora, a gente vai sair daqui, a gente vai almoçar. Fala, cara, vocês não sabem, estou mudando para os Estados Unidos, vou ficar 20 anos lá, pretendo não voltar tão cedo e tal, esse é meu último compromisso profissional aqui. Porra, vamos se despedir aqui hoje à noite. Cara, me leva num lugar infalível de carne, que eu sei que eu vou sentir falta da carne daqui. Então, porra, vocês aí, vocês entrevistam um monte de gente, conhecem um monte de gente, conhecem o Rio todo. Vamos num lugar infalível, assim, que seja infalível de carne. Cada um vai pensar, vai começar a maquinar. Não falei de preço, não falei o bairro que tem que ser, não falei se é caro ou barato, não falei se é rodízio, se não é, não falei nada. Dentro de cada um de vocês, vocês vão trabalhar na mente qual é a menor chance de vocês se decepcionarem ao me levar. Fala, cara, aquilo lá foi bom, mas daquela vez não estava tão bom. Aquilo lá não sei o quê. Você não está pensando em caro, em barato, em longe ou perto. Não, infalível vem na hora. Entendeu? Infalível vem na hora. Infalível, você fala assim, cara, você não liga de ser quente?
Não ter ar-condicionado? Não ligo. Cara, você não liga de ser longe? Não, não ligo. Cara, você não liga de ser caro? Não, não ligo. Quero um infalível. Aí você fala, então vou te levar num lugar infalível de carne. Então, quando você chega nesse patamar, e você pensou num, ele pensou no outro, você pensou na sua experiência, e você pensou aonde que você teve, na maioria das vezes, acerto diante do que? Não necessariamente a carne que você vai me levar infalível é a melhor carne do Rio, mas na proposta que ela tem e no que ela te entrega, tá equalizadinho, não tem ruído nenhum, tá perfeito, tá perfeito. Não falei que é a melhor, falei que é infalível. E esse aqui, nesse preço, nessa proposta, tá escrito isso assim, ó, água de coco gelada. Água de coco gelada. Porra, é isso! Esse é o problema dos negócios. Então, de novo, para os meus negócios, para qualquer negócio, eu acho que quando você entra no top of mind, dentro da categoria de um hambúrguer infalível, de um açaí infalível, é ali que você tem que... Você achou o seu cliente perfeito, seu embaixador, e você está bem ali. É isso que você tem que perseguir. Excelente. André, a gente está caminhando para as contas finais. Estamos. Eu tenho quer fazer um aí? Eu tenho uma aqui também. Eu tô curioso com a história da comida congelada. Boa. Fala então, um pouquinho dessa frente. Então, as minhas frentes profissionais, de novo, 1000 Cozinhas. Aí eu tenho a We Are Taste, que cuida de brand, de tudo que a gente falou, dos restaurantes. As coisas não deixam de estar linkadas. Eu acabo conhecendo no 1000 Cozinhas muitos donos de restaurantes ou lugares que eu identifico que, porventura, possam precisar do serviço da We Are Taste também. E aí a gente, claro, a agenda, os contatos na agenda vão aumentando, né, de potenciais leads. E eu vou voltar a empreender agora, né, lançando uma marca. Eu já lancei algumas marcas no mercado, já tive marca de cafeteria que depois vendi, inclusive para expansão, né? Legal. Fiz MVP, validou e tudo mais. E agora eu estou criando uma marca que também é um projeto pessoal, como tudo que tem esse propósito hoje em dia na minha vida, de estar muito ligado ao lado pessoal. Minha mãe, eu contei, é italiana, minha avó é italiana, né? Eu sou ítalo-brasileiro. Então, essa atmosfera lá em casa é muito forte. E eu vi que no mercado aqui hoje não tem um líder de mercado de comida italiana pronta entrega, que chama, né? Para você pedir por encomenda em casa. É claro que perto do condomínio que você mora, no bairro da sua mãe, da sua tia, tem ali eventualmente alguém que faça uma massa ali, alguma coisa nesse sentido rudimentar e tudo mais, ou até uma pequena lojinha. Você abre a geladeira, você compra o molho separado da massa e você chega em casa e dá uma resolvida. Fora os supermercados que têm ofertas bacanas também disso, no freezer lá, né? O Zona Sul, o mercado italiano, tem vários produtos, inclusive italianos, que você compra e você faz. Mas a gente não tem um líder de mercado de, cara, massa fresca e principalmente pronta, né? Eu quebrei a cabeça e gastei dinheiro em equipamentos para conseguir entregar para você uma massa como se fosse uma massa de dentro da cozinha de uma família italiana, que a nona fez a massa, né? Porque minha nona, inclusive, tem 90 anos, participou do crivo disso, está na parte crítica lá disso. A gente faz a massa do zero, com farinha italiana, com queijo italiano, com tudo que tem direito, e a gente consegue botar isso dentro de uma marmitinha, como se tua avó fizesse para você, e a gente entrega isso na sua casa. Essa é a proposta da Vera, que vem agora no final de março. Aí, a gente já está em março, mas no final de março a gente já traz a mercado isso. Mas isso é um estudo de anos aí que eu estou... E mesmo eu sendo um cara do marketing, do brand, até para criar um contraponto, eu contratei externo um pessoal para criar marca, para tudo isso. Eu tinha total capacidade de criar sozinho. Aliás, o name fui eu que criei. Mas toda a parte de marketing, de tom de voz, de comportamento e tudo mais... eu trouxe um contraponto externo para já ser o primeiro advogado do diabo e validar a minha ideia ali. Mas isso aqui tá claro, mas isso aqui tem mercado, mas isso aqui não sei o quê. Legal. Porque talvez seja muito convincente, né, ou coerente eu fazer um projeto para mim mesmo, né? A gente, quando está criando um projeto, a gente é muito romântico, né? Apesar de eu ter todos esses anos de estrada, você se deixa envolver por algumas visões ali. Então, eu trouxe alguns profissionais de fora para me ajudar a fazer isso, para justamente a gente validar qual era o melhor modelo. Então, a partir do final de março, se você pensar em comida italiana feita por italianos,
aí você vai ter essa opção de pedir a Vera e vai chegar na sua casa e você não vai precisar você não vai ter chance de errar o sal da água, porque você só vai abrir, esquentar e comer. Esse é o nosso desafio com a Vera lá, a partir do final de março. Muito bom. E a gente vai encontrar isso no iFood? O iFood não trabalha muito bem com congelado, né? Tá. Porque o congelado é venda programada. Então a gente vai ter um canal próprio. Isso também Tá. a gente está... no começo gasta muito dinheiro, porque a gente vai ter que ter time, conteúdo, marketing, tráfego e canal de atendimento, mas depois, no final também, a gente, por não estar em plataforma, a gente economiza. Tá. A gente tem um custo de aquisição só. A gente não tem um custo de aquisição constante. Então, é mais difícil tirar do lugar, né? Mas depois, eu acredito muito no produto também. Você pode até fazer no primeiro momento no iFood, depois... Não, mas porque, de novo, ele não tem essa dinâmica de pedir para entregar no dia seguinte, que inicialmente vai ser assim. Então, você pede, dia seguinte está na tua casa, em qualquer lugar do Rio. Perfeito. Tá? Mas, de novo, acho que a grande oportunidade que eu vi, olhando para dentro de casa, né, foi o que está escrito na bio do Instagram lá, né, que é comida italiana feita por italianos. Muito bom esse posicionamento. É isso. É minha mãe que está lá vendo, minha avó que está lá vendo. É verdadeiro, né? Exato. Não é só um label, né? Que também não tem problema nenhum. Que bom que a Itália inspira tantos labels, mas é comida italiana feita por italiano. Tem uma verdade mesmo. Tem uma Vera. É Vera. É a Vera. Vera, exatamente. Muito bom. Bem daí. E pergunta final, assim, uma pergunta que eu não queria deixar de fazer, como é que você está vendo o mercado? Você tem esse olhar 360 do mercado de gastronomia. Como que você vê ele agora? O que você acha que é uma tendência, ou seja, que está em alta? E o que você acha que já está meio caducando, práticas que não fazem sentido? Vou adicionar com a questão da geração Z, Monjaro e tudo isso que interfere nesse presente. Interfere. Eu acho que, assim, algumas pessoas estão preocupadas com dados, não é nem achismo, é dados. Existe dados mesmo de... Acho que dentro da nossa família a gente consegue ver, dentro dos nossos amigos a gente consegue ver que o consumo é mais consciente, seja porque a gente está ficando... Estou falando da minha geração. Ficando um pouquinho mais velho, ou seja porque a gente está ficando mais criterioso. E a gente não pode esquecer que a minha geração de 40 anos, hoje, né? Mas que vai de 30 a 50, é a geração com maior poder aquisitivo. Então, não é porque é a minha geração, a gente tem que sempre prestar atenção para essa geração. Claro que eventualmente, você tem um negócio de muito nicho, que você pode estar falando com uma geração muito lá embaixo ou muito lá em cima. Mas, no geral, é a geração que você tem que prestar atenção. E essa questão do Monjaro, das canetinhas e tudo mais, é fato, não tem volta. Realmente fez as pessoas consumirem menos e aí tem um medo enorme do ticket médio baixar do restaurante. Mas uma coisa que eu já falei num painel de network com outros donos de restaurante que eu vou falar aqui é o seguinte: a oportunidade está em você oferecer algo mais relevante, mesmo que em porção menor, pelo mesmo ticket médio. Então, vou chutar aqui. Se antes você oferecia pão pra caramba, e não demonizando o carboidrato ou proteína, nada disso. Mas estou falando, se antes você fazia um negócio de menos valor agregado, de mais volume, que custava R$50 como entrada, você pode continuar com uma entrada de R$50. Você não vai dividir essa entrada no meio e cobrar 30, 25. Não é esse o jogo. O jogo é ter um novo cardápio com uma nova entrada, com menos volume, mas com mais relevância. Você vai continuar, e para você continuar cobrando os mesmos R$50, você vai botar aqui elementos em menor volume, mas que agreguem mais valor. Né? Então, você tira um pouco de pão, você traz uma burrata mais elaborada, você dá uma finalizada melhor. Então, acho que no final das contas, as pessoas estão pensando muito mais antes de comer. Antes de, será que vale? E aí, para valer, ninguém falou de preço. Para valer, tem que ser relevante. Então, acho que, assim, de novo, isso também a gente está falando de uma camada, de uma parcela ainda pequena da sociedade, porque é um tratamento caro e, o tópico achar que todo mundo está nessa. Então, tem vários mercados, vários bairros, várias classes que isso aí não tem nada... Não é relevante hoje? Que não é relevante, exatamente. Mas que talvez seja no futuro, porque a modernização de qualquer medicamento é ele ficar acessível para muita gente. Então, talvez daqui a 5 anos, qualquer pessoa, por um preço super acessível, possa ter um produto, um medicamento desse. Então, acho que é importante, de novo, olhar para isso não como uma perda e não como uma preocupação, e sim como uma oportunidade de assinar melhor as coisas e tornar as coisas mais relevantes ali. Acho que é isso. Acho que a galera pegou um olhar crítico do negócio. E assim, gente, foram vários mercados.
Antes a gente só tomava cerveja de cereais. Hoje em dia todo mundo toma cerveja, Puro tem malte. critérios maiores de cerveja, de lúpulo, de malte, não sei o quê. O café a gente tomava, sempre tomou o café no Brasil torrado, moído, que são os restos dos cafés que vão lá para fora. Hoje em dia a gente quer um grão moído na hora, um grão especial, um café e tudo mais. Então isso aconteceu na cerveja, isso aconteceu no café, isso aconteceu no pão de fermentação natural, 10 anos atrás, quem comia pão de fermentação natural? Quem fazia? Não era nem conhecido. Né? Então, agora, você vai até nos industrializados, tem lá fermentação natural e tudo mais. Então, é um processo de amadurecimento de mercado, começa nas camadas de cima, como sempre, e depois esse negócio vai se difundir. Então, acho que é isso, você tem que trazer mais relevância para os pratos, não se preocupe com ticket médio, acho que se você entregar um negócio relevante ali, você vai continuar a manter seu ticket ou até a oportunidade de aumentar. Bacana. Rapidinho, dica para quem quer começar a empreender ou começar no setor de gastronomia. Acho que para gastronomia ou para qualquer setor, seja autoral. Eu acho que deixa lá para as redes, para as grandes redes, fazer esse papel de comida em escala, né? Eu acho que o que eu mais sinto falta, o que eu mais tenho apreço, eu acho que qualquer pessoa que gosta de gastronomia, são coisas autorais, né? São coisas que você vê que são únicas ali naquele lugar e tudo mais. Então, na hora de abrir um negócio, não olha para o mercado e ver que o nhoque com queijo grana padano é o que mais vende e por isso você monta o seu cardápio. Tenta entender aonde você vai conseguir imprimir o seu maior diferencial, né? Porque vai ser muito difícil você competir com um produto que já tem um outro cara que já faz isso muito bem. Não estou falando se fosse assim, também não abriria nenhuma loja de hambúrguer, de lasanha, de pizza. Mas eu estou falando o seguinte, assina o seu produto. Quer fazer lasanha bolonhesa? Tem milhares. Assina a sua. Eu estou fazendo isso. Vou fazer uma lasanha bolonhesa. Tem um monte para fazer. Mas eu assino da minha forma. Com a mão da minha mãe, com a mão da minha avó, com os ingredientes que a gente acha que tem que ser, no método que a gente acha que tem que ser, na gramatura, no número de camadas, no peso, no sabor, na acidez. Ali está a nossa assinatura, não vai ter nenhuma outra igual. Então, acho que é isso. Tentar pensar em comida. E a gente olha quando as marcas decepcionam a gente percebe. Quando a gente ia para aquele restaurante que tinha aquele prato muito bom, que era um diferencial, que parece que a panela do cara só consegue dar aquele sabor e, de repente, quando isso vira uma expansão, ou quando há um afastamento disso, ou quando o número fala mais alto do que qualquer outra coisa, aquilo perde a referência. Aí eu vivo me perguntando, será que meu paladar que evoluiu? Ou será que a comida piorou aqui? Volta e meia eu me faço essas perguntas, né? Então, assim, eu acho que a maior blindagem que você pode ter, o maior diferencial que você pode ter, se eu fosse um investidor, botar grana no seu negócio de comida que você está montando, eu ia olhar o que você tem diferente. E essa é a pergunta que você tem que responder depois que seu negócio já tiver 50 anos também, né? O seu diferencial pode, inclusive, mudar ao longo do tempo, mas qual é o maior diferencial do seu negócio? O que você tem diferente? Se você não tem essa resposta, está precisando de ajuda. André, uma dica de um livro, série ou filme. Tá. Livro, vai num livro que abriu muito minha cabeça, que é o Subliminar, que é um livro justamente que mostra que a maioria das nossas decisões são inconscientes, ao contrário do que a gente pensa. A gente acha que decide tudo, eu decidi isso, eu decidi onde eu vou comer, eu decidi onde a loja que eu vou entrar. A maioria das nossas decisões, o cara prova cientificamente que a maioria das nossas decisões são inconscientes. E a partir do momento que você entende isso, você dá mais valor a essa estratégia sensorial que eu falei, essa atmosfera que tem que acontecer para o cara ficar lá mais tempo no seu restaurante, gastar mais dinheiro lá, escolher você ao invés do outro, você conseguir construir uma frase que vai impactar o público certo. Então, assim, você tem que entender quantos sensores que a gente tem ligado para construir uma marca que vira uma love brand, que é o que todo mundo quer. Né? Todo mundo quer criar um negócio que vire uma love brand, que vire uma marca que transcenda tudo. Né? Então, é isso. Bom. Subliminar é um livro científico, mas numa linguagem boa pra caramba, de ler, de mercado, que vai te trazer essa visão de como a gente constrói as nossas decisões, que é o contrário do que você pensa, com certeza.
Muito bom. E quem que você gostaria de ver aí como convidado no seu lugar? Boa! Pô, vocês já trouxeram aqui uma galera fera demais, né? Eu acho que antes de mim, inclusive, foi o Ronaldo Porto, né? Foi ele. Cara, acho que um cara que você pode trazer, fala muito bem aqui, tive com ele recente, então tá fresquinho na minha cabeça, é o chefe Pedro Coronha. Pedro Coronha, claro. Legal. Lá do Coral. Bacana, ele bacana, é novo, mas bacana. ele tem uma maturidade absurda de fala e tudo mais. Cozinha do cara, sou fã. Era bom. E um outro cara que eu acho cara também super acessível, apesar da relevância que ele tem, gente boa também demais. E tem muito a trazer, assim, porque ele tem uma estrela Michelin e isso é um ícone, né? É muito importante no nosso segmento de gastronomia. Até para falar o que muda quando você chega lá, né? E conquista isso, é o chefe João Paulo do Casa 201 também. Também é outro, Então, também. São Bacana. dois que eu tenho contato. Conheço. Depois eu posso Bem passar para legal, vocês. legal. Assim. Por favor. Acho que são caras legais, com visões bem legais aqui para trazer. Muito bom, muito bom. Sensacional, né, Alanzinho? Sensacional. Foi ótimo. Excelente. Pô. Acabou que E vocês é. nem perguntaram, só falei, né? Só fui falando. Fizemos algumas Não, cara. perguntas. Eu podia ter ido embora, inclusive. Mas foi muito bom, assim, você trouxe vários insights. Muito insight. Já deu aquela ideia até de uma parte 2 aí, depois Mas vamos voltar ter aqui para contar como é que foi o lançamento, o início dessa nova da empreitada, Vera, né? da Vera. É. Então, foi muito rico. Não, a gente vai ter... Poderíamos passar aqui uma tarde conversando, né? Exato, e vamos ter um problema bom. Dificuldade de achar, de selecionar 4 cortes, que é Boa. nosso... Às vezes a gente não consegue soltar mais. Olha aí. Né? Acho que vai ser o caso. Bom, vamos nessa. Estamos aí para ajudar. Só- E parabéns pelo projeto aí, muito bom. Pô, obrigado, Obrigado, André. pela aula. Deu aula muito aqui. bom, Muito bom. Aliás, mentoria, gratuita. Boa, Pra gratuita. galera, hein? É verdade. Ó. Muitos insights. Muito bom. Obrigado. Abraço, gente. É isso Obrigado. aí, galera. Acompanha a gente aí nas redes, YouTube, Spotify, Instagram e TikTok. Meu Negócio é Diversão. Isso aí. Alan Santana com 2 L's e 2 N's. N's. Victor no C. Instagram. de Melo com D mudo e Melo com 2 L's. E O André.piazza é o meu principal, onde eu rodo lá o Mil Cozinhas, né? Vera Rosticeria, tudo junto. E o We Are Taste também. Mas se você entrar no André Piazza, você já vai ver os Já outros vai pegar arrobas lá. lá. Você segue lá. É isso aí. Meu negócio é diversão. E na hora de som, luz, painéis de LED, é Inside, claro. é isso aí. @Inside Produções, insideproduções.com.br. É isso. Valeu, galera. Valeu.